Dizia eu, um abraço muito especial a essas pessoas que têm a rádio, veem a rádio como uma grande companhia nas suas noites longas de solidão, mas de forma positiva, obviamente, porque fazemos realmente uma grande companhia. Hoje na nossa emissão temos Fernando Camilo Almeida, também em passo de corrida, para ver se conseguia chegar a tempo. Mas chegaste, Fernando, chegaste a tempo. É sempre, mesmo que fosse mais uns minutos, seria sempre a tempo. Estávamos aqui, eu já estava aqui a idealizar com o Ismael, e eu dizer assim, como o Fernando costuma falar muito mais que tu, nós hoje o podia aproveitar para compensar esta. Mas pronto, olhem, uma boa noite aos dois, muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Fernando, nós temos muito para falar, tu e o Ismael, temos aqui assuntos que nunca mais acabam, mas gostaria que fizesse uma primeira abordagem para o programa de hoje e depois passa a palavra ao Ismael e agradecemos desde já ao nosso auditório que está sempre ali na linha da frente para ouvirem o nosso programa. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ismael. Realmente vim um bocado apressado, não, já vinha era atrasado. Mas para mim, final de mês e ainda por cima coincidir com o fecho de trimestre é sempre mais complicado. Nós estamos aqui, já estás sentado, já podes respirar fundo e o fogo já está reposto e, portanto, estamos aí para conversar. É sempre um prazer estar aqui convosco e cumprimentar também quem nos ouve à distância, ouvir. É sempre um prazer estar convosco e debater assuntos que sejam importantes, sejam eles de cariz local, nacional, internacional, mas estamos sempre prontos, no fundo, sempre prontos esta nossa habitual tertúlia. Sempre prontos para discutir, discutir no bom sentido, obviamente. Claro. É sempre. Ismael, tu que estavas com essa motivação já a atingir o grande fulgor, o fulgor máximo desde que iniciámos aqui o nosso programa, e tu, quando sentiste o Fernando a chegar e disseste, oh meu Deus, isto agora... Não há crise. Mas estávamos aqui a debater. Claro que sim, todos. Estou aqui a brincar, claro, obviamente. Boa noite a todos e mais uma vez grato por ter esta possibilidade. E estava a pensar, hoje em dia temos tão pouco, o debate político é tão restrito, a vida das pessoas não dá tempo. Antigamente a gente ia para o café e discutia política, hoje em dia... Às vezes até corria mal, não é? Estou a brincar. Mas estou a brincar. Agora à distância só se chateiam. Antigamente as notícias saíam discutia-se menos do que à distância. No café discutia-se e tal, não. Sabes que é muito mais fácil estar por trás de um teclado e a fazer acusações e ser mais agressivo também. Pelo menos estamos aqui três e podemos conversar um bocado sobre o que está acontecendo e rolando, e é sempre um grato. E eu pessoalmente gosto de discutir política. Mas de forma, não é com essa agressividade que a gente vê, a ideia é contribuir de alguma maneira. O meu objetivo é dar algum contributo. Pronto, modesto, claro, mas no fundo é expor talvez uma maneira de pensar de uma faixa da população. Mas nós estamos realmente nem todo mundo tem essa oportunidade de estar aqui e expor. Nós podemos dizer que realmente estamos não é novidade para ninguém, pronto, mas até tem-se vindo a suceder ano após ano, mas cada vez mais, até com estas mudanças de paradigmas. Hoje uma das notícias surgiu que teve a ver com o Trump, não é? Que diz que se calhar até vou conseguir encontrar aqui uma forma de poder ter um novo mandato, quer dizer, ele está a iniciar, já está a pensar num próximo mandato que pela Constituição não é possível, mas ele que vai conseguir encontrar ali uma forma de... é um mundo estranho, de facto, aquilo que estamos a presenciar. Não é? É estranhíssimo. E que tem muito que ver também com as redes sociais e com a manipulação da informação, a manipulação da informação e a criação de narrativas, não é? E as pessoas acreditam muito na mentira, não é? Acabam por acreditar na mentira, que é deitada cá para fora com todo o descaramento. Claro. Sim, não, é invenção, aliás, o Trump usa muito, aliás, a extrema-direita usa muito a criação de notícias falsas para se criar uma percepção e poder manipular as pessoas, poder manipular esta ideia de ter mais que um mandato, mais que 2 mandatos, já no mandato anterior dele,
ele tinha ventilado. Ele fez assim, essa referência, e na campanha também falou campanha que isto falou- será a última vez que vão votar. Pois, que exatamente. fez uma referência já assim tinha muito um plano fugida. para isso. Ele tem um plano para isso, com certeza. É preciso também que a idade lhe permita. Mas sabes uma coisa curiosa? Sim, ele Hoje também não é um jovem, não é? Ele não é um jovem. Mas sabes, hoje por acaso aconteceu uma coisa engraçada, que foi em França A Marine Le Pen, que foi, eu ser ia falar condenada, precisamente disso. ter sido condenada E o que, facto da justiça ter funcionado com relativamente. Mas a narrativa já está aí, é de quase a contrariar a Sim, justiça, sim, que é mas- uma perseguição e por aí Pois, fora, não é? claro, mas é engraçado, e como nos Estados Unidos, ele que esteve por trás da invasão Ao Capitólio. do Capitólio, etc., aquilo tudo foi branqueado e acabou. Quer dizer, a justiça na América, dá uns tempos para Sim, cá, o pelo que menos, está a porque eu ser tinha uma feito. percepção da justiça na América que era uma coisa muito Que era séria. intocável, não Eu é? achava, eu tinha essa noção. Intocável, transparente e hoje- inabalável, não é? Pois, exatamente. E hoje começo a ter dúvidas se realmente se essa justiça... Tu achas que ele está a tão- criar realmente um sistema ali de Eu acho que tirania? sim. Eu acho que sim. Eu acho que E isso assusta, não é? assusta pelo poder da América. Não estou, exatamente, não é pelo que está a acontecer, não é os americanos, Os ou os que americanos, vivem lá, não é? pois, Mas claro. assusta num contexto geral, Tem não é impacto. global. Claro, o Tem impacto é um global. impacto A mundial, América é não uma é? maior potência. Que é mais por aí, Claro, não é? Que é claro. um doido que quer anexar a Groenlândia, ou que se lembra. E o Canadá, Quer dizer, e o Panamá. É perceptível e- porque é que ele tem a atitude Estamos que tem a- perante a Ucrânia, não é? Que afinal o que ele vê na Ucrânia são os minérios e Claro, negócios, e quer dinheiro expoliar e exploração, não é? Claro, claro. E depois Partilhar, tirano com tirano. partilhar a Ucrânia com a Rússia, o que ele quer. Depois a faixa de Gaza também. Faixa de Gaza, Gaza, uma riviera, não é? Ali Exatamente. um território turístico. ali. Até já apareceu imagens aí criadas com... Mas depois também tem essa questão, não é? Que é, por exemplo, vamos mandar os palestinianos para o Egito, para a Jordânia, mas aqui nos Estados Unidos é mandar os imigrantes para fora do país. Quer dizer, acaba por ser incoerente, não é? claro. Como é que estas Não, mas políticas eles não funcionam? há coerência no discurso dele. Não há nenhuma. coerência nenhuma. Não há nenhuma. Não é? Isso é mesmo, no fundo, é voltar um bocado a uns séculos atrás, em que valia a violência, valia a lei do mais forte, eu quero posse e mando, mas colocado a um nível que é inacreditável. E aquele dia, num dia, termino com a guerra na Ucrânia, num dia aquilo acabava. Portanto, não foi assim. Não é? Nem foi assim, nem Não era fácil, nem, não é? nem Não vai era fácil. ser, nem os russos são velhas raposas, mais a mais o Putin, que é uma velha raposa. Não, eu acho que de eles serviços estão ali a secretos. fazer uma panelinha. Claro. Ainda hoje das notícias que saíram, ele a repreender um bocadinho o Putin, que isto é tudo encenação. Claro, tudo encenação. E os chineses em que ponto é que ficam aqui perante este Acho que os cenário? chineses estão Este assim um cenário bocadinho vão acima disso. ganhar com isto? Eu acho que sim. Em termos económicos, vão. Basta ver estas medidas das tarifas que o alucinado do Trump agora está a impor. E agora também há a indústria automóvel também. Sim, nomeadamente Mas a já- indústria automóvel, o Trump não admite, mas é assim, nem fala nisso, mas o braço direito dele, Elon Musk, Ele já abriu um stand lá na já- Casa Branca. Pois, exato. Eu pensei logo, Fernando, tu vais ter essa concorrência que estavas a tentar. Já não vais vender Mercedes. Mas já não- Mas consegues. reparem, ele já está a levar, o Elon Musk com a Tesla, já está a levar uma trepa. Sim, um grande rombo As financeiro. pessoas dizem que é por causa das posições dele. Claro que isso tem influência. Eu pessoalmente não comprava agora um Tesla. Exatamente. Mas independentemente disso, há também uma concorrência forte. Pois é. De marcas chinesas. Os chineses, sim, que estão com. Nomeadamente Estão a aí- BYD Sim. está a confrontar mesmo a Tesla. E já vem também outra está a ser lançada agora no mercado europeu. Eu não Há sei qual é o várias, nome. há dela. várias. Outras novas Está a marcas. ser lançada agora. Foi mesmo lançada este ano. Sim, não havia notícia. nós no grupo Sim. onde eu trabalho ficámos também com a importação de uma marca marca chinesa da Forthing. Então é exatamente esse. Pronto, É esse. ainda estamos agora Não me lembrava do a nome, mas trabalhar pronto. Obrigado, Fernando. a rede de concessionários. Não, mas está aí, está em É. grande força e portanto. Mas o que eu digo é isto não. Eles aí podem aproveitar ainda mais, porque assim, se a Europa colocar também agora, que é normal, não é? Se os Estados Unidos querem impor uma tarifa de 25%, a Europa também tem o mesmo direito de impor aos carros americanos. Eu não sei como é que isto vai ser. Portanto, no fundo, eu acho que isto é muito complicado em termos económicos, não só para os americanos, mas para o mundo todo. Todo, claro. É um impacto.
E nota-se que não há nenhum tipo de... Mas os europeus também, vamos lá ver, são, nomeadamente no setor automóvel, os europeus andaram a dormir durante anos e anos e anos e anos. Pronto, e por isso é que chegámos ao que chegámos. Andámos a ensinar tudo aos chineses, deixámos as coisas a andar, agora preocupamos-nos muito com o ambiente assim de um momento para o outro, quisemos acelerar essas medidas para ser passar vanguarda. E ele já estava mais que assim a mexer só há que muito, há não muito nos tempo. salvaguardámos que a nossa indústria estava preparada para isso. Claro. E agora temos, olhem, temos agora o caso aqui da ESAC, que é o exemplo, e quantos fabricantes de componentes para automóveis estão a passar por grandes dificuldades. Temos o caso de várias marcas que vão despedir milhares e milhares de trabalhadores, porque de facto as coisas estão-se a tornar insustentáveis. No setor automóvel. E que somos nós compradores também. Exato, mas o volume de vendas não está... Quer dizer, tem diminuído, eu não, por acaso não posso queixar, Pois, mas é uma marca de nicho, é diferente. Claro. Mas já na mesma... Vamos lá ver, não é uma crise que potencia De isto, venda, uma claro. crise de vendas. Não é, desengano-se quem pensa isso. Não tem É nada a mais ver da... com isso. É o fabricante. Exatamente. Da Os produção. chineses conseguem pôr um produto muito mais barato e quase uma réplica do que é mais Até caro. melhor às vezes. É óbvio que depois há nós, pelo menos quem perceber um bocadinho, Claro. e digo isto com muita vontade, como eu disse há um bocado, também temos a importação de uma marca chinesa. Claro. É assim, se me perguntarem preço e qualidade do carro é bom, é. Nada a dizer. Pois é, Se me que perguntar, está. compravas um? Não. Sim, e... Mas isso vai Mas da isso visão ultrapassa. pessoal de cada um. Exatamente. Isso é a Agora, percepção claro que pessoal de cada eu um. só bater de uma porta de um carro desses, comparando com outros carros Claro. europeus, a qualidade não tem rigorosamente nada a ver. Portanto, isto depois... Agora, Sim, as sim, pessoas hoje é em dia verdade, também não é veem verdade. o carro como viam antigamente. Também Sim, veem o é carro como um diferente. meio de transporte. Já há muita partilha do carro, já uma vez aqui falei nisso. Partilha, eu acho e agora que cada também vez vai funcionar algo mais. também que surgiu que foram os TVDE que estão agora Sim, a força, comprar força. chinês e japonês, é o que está. É, por isso é que eu digo, E isto não é está europeu, é tudo muito... tudo Agora, para grande desgaste. Isto nós estamos a falar do setor automóvel, mas reflete-se numa data de outros setores. E, portanto, o problema é os Estados Unidos terem um lucro, não é só questão de guerras, claro, isso é o mais importante, estão vidas em causa, mas também em termos de economia, isto pode provocar um rombo brutal. E uma coisa é ser lá no país deles e os americanos é que têm que... Não, acaba por arrastar foram os eles outros, que o elegeram. Porque a verdade é uma, Claro. ele foi eleito. Claro, claro. Portanto, Sim, pois foi, claro que sim. que era impensável Ao contrário do que acontece na num China, país por exemplo. democrático eleger-se um cara completamente louco, era impensável. E parece que antidemocrático. Exato. Agora, o que aconteceu, aconteceu. Mas que sejam eles a pagar as consequências. O problema é que não são eles a pagar. Também vão pagar, mas vamos pagar todos nós. E isso é que é preocupante. Em relação ao segundo mandato, já não acredito que consiga dar a volta a isso, até porque acho que a propriedade... Neste caso será um terceiro mandato, um segundo consecutivo, não é? É, mas não acredito sinceramente. Eu hoje, por acaso, estava a ler uma coisa que ele ia como... Eu não sei agora a idade ao certo dele, como mas disse, ele é 79 ou 78, 78, tem Pronto, muito próximo lá dos está, 80, sim. Até lá, se Deus quiser. Já bate mal. Ele bater mal, já bate mal, mas pode ser que fique Imagina pior como- ainda. E seja dado como. Aliás, já há motivos que podiam dar interditá-lo. inadimplente. Exatamente. Já Tem havia sido motivos para tanto, interditar. nestes mas- 2 meses já foi tanta coisa, Tanta parece co- que Claro. já parece que leva 4 anos de E governação. depois não é? a forma de comunicação É que- dele. É terrível, é incrível. Eu já não. Eu sou Já não sincero, consegues isso ver, já não está quando a ver. aparece já não queres, É já, muito já canal. mudas de canal Ou que à já não porta está. do avião, ou à porta não sei, e depois o tom autoritário, Sim, e sempre, sempre. Eu quero o posso- ritmo, Superioridade, o que ele sim. fala, Ah, que e depois- é uma E coisa depois, por exemplo, quando ele diz deplorável. assim, depois quando ele diz assim, se a Rússia não sei o quê, vou taxar o petróleo russo. Como se ele fosse taxar o petróleo russo como? A Rússia vende para a Europa, ele vai cobrar alguma taxa? da venda? Eu acho nem que ele sabe, ele nem ele eu sabe. acho que Nem ele meio- sabe o que diz, ele diz a coisa. É. Qual Que é o esta- sentido disso? São Só se for criar ruído petróleo e... para a Rússia, Eu só se for espero que petróleo a- para os Estados Unidos. mesmo. Eu só espero que esta loucura toda sirva de ensinamento para a Europa. Pois é. Nomeadamente está para difícil. apostar na defesa, Mas está difícil. como deve ser, porque nós habituámos muito aos fundos comunitários e estas coisas todas, mas é tudo para... Mas é uma tradição europeia, não é? E nós Uma temos que tradição ter, europeia, nós temos que que é ter num- defesa própria, nós não podemos estar dependentes dos Estados E a Unidos. Europa? As grandes Não, guerras aconteceram não, em solo Carlos, europeu. Carlos, e a Europa
é uma potência. A Europa não se pode Claro que sim. declarar como subjugada aos interesses da China ou dos Estados Unidos ou Tem da que ter a Rússia. sua própria autonomia. Mas, Pronto, ali, a mas, Europa mas é há uma aqui uma questão, potência, por é exemplo, uma as grandes potência. empresas de armamento são americanas, não é? Portanto, Claro, porque eles a sempre- ideia é mas aumentar eles- o porque eles orçamento da sempre foram- defesa e comprar os americanos, não é? Não, Portanto, é aumentar a defesa seria e a fabricar produção, cá. produção própria, não é? Não, Produção nós temos é que europeia, produzir, não é? claro. Mas também é A um nossa contrassenso autonomia. estarmos num mundo, nestas estrinhas toda, querer pedir paz para Israel, pedir paz para a Ucrânia e depois querer aumentar. Não, mas Eu sei, eu sei qual é o sentido da questão, para tu evitares mas a guerra, é um mundo completamente Carlos, desfasado. só Não é? evitas a guerra se estiveres armado. Claro. Os dois armados é que evitam a guerra, porque eles sabem que matam-se um ao outro. E, Só e sei que aí tem hipótese. que entrar em negociação. Agora, se fores O mais frágil- o que acontece na Ucrânia, não é? No fundo, Claro. se a Ucrânia não tivesse a ajuda toda que tem tido, Já estava. o que é que já lhes teria acontecido? Sim, mas logo nos primeiros dias resistiu, porque eles quase chegavam a Kiev e Tá bem, conseguiram mas pronto, mas foi- resistir. Mas foram resistindo, Portanto, têm sido os heróis. Eu digo uma coisa: E a ajuda? Zelensky, na visita Naquela que fez aos célula, Estados eu ia Unidos, perguntar sobre isso, como é que vocês viram eu aquela, fiquei horrorizado e ao mesmo tempo a forma como ele foi ali eu acusado. acabei por passar a ter ainda mais simpatia por ele, pela forma como ele engoliu aqueles sapos todos e me conseguiu manter a postura desde gozarem com a roupa E não dele. estava a falar a própria língua, a língua mãe Exatamente, dele, não é? Porque exatamente a forma Sim, sim. como ele foi humilhado e o nível que teve Que ele perante aquela manteve. humilhação Claro. pública, não é? Porque sabia que Sim, estava a ser sim, estava a transmitido. assistência incrível. E- com o e- presidente, e- o vice-presidente e o Exatamente. secretário de Estado. Claro. E acabou por se mantendo da coisa dele, mas com muita elevação. No fundo é assim, ele deu uma lição de boa educação ao Trump, mostrou que era muito mais homem que ele, mas calculo que por dentro tenha ficado E só super desgastado. mostrou que o Trump. Mesmo assim, continua, apesar dessa humilhação, ele continua a conversar com Mas a administração mas Trump, com o próprio mas, ó, Trump. Carlos, não é? isso mostra o que é um líder. Ou seja, ele não pensa nele, nem há que orgulhos, não é nada. Ele está a pensar no povo dele e na quantidade de pessoas que morrem por dia. E da mesma forma que ele está a ceder em algumas coisas para fazer um acordo, o Zelensky não está a defender o país dele, mas ao mesmo tempo, ele, se tiver que fazer uma cedência ou outra, ele Claro. está disponível para isso. Ele quer é evitar mais mortes. E atenção. Que, Ele vai ter que ceder território. Por exemplo, o acordo E o- lá dos minérios. E os minerais também. O acordo de minerais ainda não foi assinado. Atenção. Não. Porque também, e o Zelensky já falou, só isso tem que passar pelo Congresso lá deles, pela Assembleia deles. O Zelensky não se atravessa como o Trump se atravessa. E é preciso saber. E aí é uma outra questão, porque há dentro dali há gente que quer continuar com a guerra. Há muita gente na Ucrânia que não quer abdicar assim. Também, e depois há outro dado. Assim como há gente ao assinar contrário. o acordo e passar as coisas para o Trump, eu diria que no mínimo não é um parceiro de confiança, ou seja, Claro. ele tem que se salvaguardar muito bem, Muito bem, claro. porque quando tal começam a espremer tudo e depois não lhe dão nada em troca, não é? Exato, Portanto, isto Bom, por isso é que eu acho que até hoje não assinou o acordo e está cozinhando aquilo, porque ele não sente garantia nenhuma, nem o Trump dá E a garantias Europa nenhuma. também, com muitas cimeiras, tem acontecido. Está a tentar construir. Não eu há acho- avanço. Eu acho é que os líderes europeus nós não temos o que, se líderes. destaca mais ainda assim tem sido o Macron, Macron. E e o inglês também. Mas o que está. Mas o sim. Macron, Mas o Macron de todos tem sido o que tem, tem mais, É. mas já vinha de trás, porque Sim. o Macron já vinha de trás. O Mas Macron- desde o início da guerra que ele vincou Mas sabes sempre. também que a França e a Inglaterra, quando foi o acordo para retirar as armas nucleares da Ucrânia, a França e a Inglaterra se comprometeram a proteger a Ucrânia. Sim. E estão a falhar. Agora Porque se isto comprometeram. é um mundo estranho este que vivemos, quer dizer, não está tudo, como eu costumo dizer, virado do avesso Pois. e não sei onde é que isto vai parar. É viver o Tinha a dia cada ideia de- vez, mas pois. isto Tinha a ideia de que isto era vínhamos do fim de uma guerra, os nossos pais reconstruíram isto e vínhamos, não é? Mas Num lance infelizmente- do nível de vida, as sociedades estavam a evoluir,
Mesmo a China, e mesmo a China com todos os defeitos que eles tudo, também viram. a tirar as pessoas da miséria, a América Latina a conseguir, não é? Tu vê o Brasil, a Colômbia, a Argentina, tirando aquela... Nós no fundo recuamos no tempo, não é? Nós agora recuamos no tempo. Estamos em pleno século XXI, era impensável. Mas agora até se alterou, não é? Com esta posição da administração Trump até hostilizar tudo o que está à sua volta. Países que são países vizinhos, não é? O México, o Canadá, agora a própria Europa através da Groenlândia, foi o canal do Panamá, depois essas ideias sobre a faixa de Gaza. Quer dizer, o Irão, quer dizer, nada escapa. As taxas também à China, que também foi falado. Estamos a falar em meia dúzia de dias de mandato. Sim, claro. Agora, tem muito pouco tempo. Tem muito pouco tempo, porque ainda falta bastante. Mas sabes o que é que eu penso? Pá, ao mesmo tempo, a gente vê essa loucura toda e eu penso o seguinte, que o Trump, eu acho que há algo por trás disto. Eu acho que isto não objetivo, é, é muita objetividade. Há ali qualquer coisa por trás, não é? Uma agenda que está... Uma agenda que está a ser construída. Porque custa-me a pensar racionalmente... Porque ele assume que vai haver recessão, mas se calhar essa recessão a médio prazo talvez se inverta e possa até... Eu imagino assim, o cara e possa atingir os outros países, não é? Ele dá uma de louco, não é? Então, vamos fazer isto, mas qual é o objetivo? Ele não vai querer agora mandar no mundo inteiro, porque já perdeu destruiu todos os organismos. Na cabeça dele... Eu acho que ele sim, há um objetivo há algo por trás dele, para mim, obscuro ali, algo obscuro que a gente ainda não percebeu, que ainda não se conseguiu. Repara, ele foi buscar não é só a o loucura Musk. dele. Ele foi buscar o Musk numa altura da vida do Musk em que ele também não está bem. Vamos lá ver, ele tem, para mim é assim, ele tem valor numa coisa, foi um empreendedor e um tipo com muita visão, não há dúvida nenhuma. Mas pifou. Nota-se nas reações, as atitudes dele em público, sim. O que ele escreve no Twitter, quer dizer, é um tipo que queimou os fusíveis, ele não está bem. E a prova disso é que fez a fortuna que fez e agora está a saber o que está a acontecer, as repercussões destas atitudes dele. E os acionistas a querer tirá-lo? Exatamente, e ele não está bem. Nota-se que é um tipo que talvez demasiado inteligente, passou. É a leitura que eu faço. Depois temos o vice-presidente também que... Depois temos o vice-presidente que é como é. Jerry Vance que... É que depois aquilo, tu olhas ali à volta, não há ninguém com juízo para dizer assim, vamos lá parar. Mas por isso é que eu te digo, a escolha é tão alucinante que eu acho que não pode ser uma coisa à toa. Não sei. Eu tenho algumas dúvidas sobre... E aquela situação também Ele vai querer anexar os Açores. Você, pois, não, se ele se lembrar, ainda põe lá umas ilhas que estão na placa americana, ainda dizem que aquilo pertence à América. A base das lajes ele ainda não se lembrou dessa. Não se lembrou. Se calhar ainda chega lá. Mas aí ele tem menos dificuldade que aí os portugueses. Agora, e aquela situação também da administração Trump que enviou planos de guerra a um jornalista por acidente. Não sei se acompanharam também esse. O jornalista de The Atlantic, que diz que até apanha lá comentários do Jerry Vance e com outro elemento da administração de facto a hostilizar os europeus. Claro. Não sei se viram essa notícia também. E que na verdade acho que a Europa não reagiu, acho que passou um bocadinho mas também não adianta, coisas não adianta nem adianta mandar boca a boca, não adianta nada, não interessa. Fazer de conta que não soube nada. Num grupo privado do Sinal os detalhes do ataque ao Iémen a 15 de março. Mas estás a ver portanto, o jornalista foi incluído nesse grupo por engano. Pois, mas isso é a versão, é o que nos dizem, é o que nos contam. Mas não, o próprio jornalista é que denunciou, portanto. Pode acontecer. Agora, o que diz o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, é que diz que foi. Diz. Nada me prova que os militares, etc., o pessoal do Trump, não tenha convidado esse jornalista como se fosse um acidente de percurso, mas com o objetivo realmente de passar essa informação. Estás a perceber? Não é a credibilidade do jornalista, é o facto de... Sim, mas aí eu estou a perceber o que dizes, mas aí acho que realmente foi um puro engano. Foi engano e o jornalista aproveitou a situação.
a bem da liberdade, não é? Pronto, que não, se fosse com os métodos russos, Se se isso calhar acontecesse não contigo, escaparia. se isso acontecesse contigo, Pois ias ficar como é que- calado, não era? Ias ficar calado, não Eu é? ia ficar calado. Pois, não ias Digo- arriscar. Não, Ainda bem não, serviços secretos e era uma vez. Não era por isso. Então. Era para poder continuar a receber informações e poder repassar essa informação para a imprensa de uma maneira muito mais... Iam apanhá-lo. Opa, Não sei, a situação. está a vazar. E Ou depois então- houve também uma, não sei se acompanharam aquele caso, que estava a tentar ver a notícia, já não sei ao certo quem foi, aquela senhora também que pertence à administração de Trump, que mandou à jornalista para o seu país, para a sua terra. O que é certo é que estas coisas começam a incutir-se na sociedade dos Estados Unidos mas e claro. torna-se preocupante. Até já há casos de a questão da inclusão, que já está a ser banida, Então, tu viste- as pessoas podem. Tu viste aquela. Tu não viste a embaixada americana em França que mandou às empresas que exportam para os Estados Unidos um inquérito e que perguntam sobre se admitem vários. Não é Cenários. só. Se admitem na tolerância religiosa, se admitem ok. LGBT nos seus quadros, etc., porque se admitir não estão proibidos de negociar com os Estados Unidos. Embaixada francesa, isso foi uma notícia que saiu agora, foi ontem, antes de Isto ontem. é realmente um retrocesso total. Agora, mas isto cria contágio, porque foi Trump que inicia todo um desmantelar, que agora os chegas da Europa toda que apareceram, não é? Ganharam força, vieram cá para fora, saíram do armário, essa gente toda saiu cá para fora, porque encontrou ali um cara que Estava a falar dessa deputada dos Estados Unidos que mandou lá a tal jornalista À sua terra. da Sky News. Ainda por cima é uma jornalista da rede britânica, portanto, um grande aliado dos Estados Unidos. E depois tinha um americano Diz ao para ir para a lado. sua terra, portanto, Tinha um foi americano ao lado. a deputada Quer dizer, mas fez a mesma pergunta. Marjorie Taylor Greene. Portanto, isto começa a tornar-se preocupante. Começa, não, já está há muito tempo, não é de agora, mas cada vez uma sucessão de casos que nos levam a pensar que isto vai ser complicado de virar. Não é, Fernando? Eu acho que sim. Por isso é que eu dizia há um bocado, vivemos um mundo estranho, porque isto começam a ser. E depois há esta forma de pensar, depois também se está a expandir muito por todo o lado. Agora, esta questão que aconteceu com a Le Pen teve uma coisa positiva, na minha opinião, foi fragilizar um pouco a imagem, pelo menos na Europa, da extrema-direita. E acho que aí, aliás, já vimos hoje o Ventura Com aquele discurso. para mostrar a sua coerência, a dizer que, tal como Montenegro não tem condições para ser candidato, a Le Pen também já não tem, não é? Claro. Ou seja, no fundo, basicamente a demarcar-se, ele que era tão amigo da Le Pen, ou fazia parecer que era amigo da Le Pen, logo no mesmo dia apareceu a demarcar-se. Claro. Uma das notícias que surge é que realmente o Zelensky está a preparar o terreno para convocar eleições presidenciais já em julho. Isso era fantástico. Já em julho, e planeia recandidatar-se a um segundo mandato. Mas as condições no terreno, de facto, Não são. Não são ideais, mas era incrível ele ter a coragem de. Apesar que, pela lei marcial, acho eu que não haveria, mas eu acho que era uma coisa que legitimava ou não. Mas não sei se tem condições para isso. Agora, podem não Fazer um ter. ato eleitoral. Pois, imagino. O que se diz é que ele não terá grandes chances de vencer. É? Sim. Mas perde para quem mola mais dura ou não? Depois não aí faz já isso? não sabe. Pois. Aliás, o terreno é tão duro também Pois, que não é pois, muito fácil não é fácil. perceber sequer o que é que. Como é que. Se estas eleições seriam. Se ele perdesse para ele mesmo, até seria um alívio. Pois seria. Isso aí é de Com a ser. carga que- E às vezes é até melhor para. Temos que ver que para está a ser durar para anos. outra. Mas eu acho que assim não vão para eleições tão cedo. E o povo da Ucrânia tem a sorte de ter um líder que tem sido um resistente. E por outro lado um bom negociador com os outros países para conseguir lá os apoios, conquistou a simpatia da maioria dos países, portanto ele lá vai conseguindo levar a água ao moinho dele.
dentro das limitações que tem, não é fácil arranjar-se alguém num contexto de guerra para desempenhar este papel. Portanto, não acredito. Acho que era muito arriscado agora fazerem um ato eleitoral. E a questão da Palestina, como é que têm acompanhado? Também agora há sempre notícias a surgir, o que é mais bombardeamento, É sempre a notícia, mortes é um e mais massacre mortes, permanente. bombardeamentos, seja de um lado e do outro aqui, mas neste caso só vejo de no um lado a Sírio o que morrer. aconteceu. Então, É outra fase das notícias que eu mudo de canal, já não consigo ver. O que se passa na faixa de Gaza é uma coisa... é atroz. E o mundo sem conseguir resolver também, porque agora com esta posição dos Estados Unidos, A questão não que é, se a coloca apoiar é Israel, que nos dias de hoje, ainda mais nós há um tempo atrás imaginávamos que nos dias de hoje havia, eu nem sei que termo de chamar aquilo, mas quer dizer, estarem a fazer aquilo a um povo, no fundo a massacrá-los, a matá-los, no próprio território deles, e o mundo assistir sem reação. Sem reação. Todos temos pena, estamos aqui a comentar, mas não há uma reação, não há ninguém que consiga travar fazer a aquilo. pressão. sim, como fosse assim Nem a Rússia, nem a difícil, China, não nem é? os Estados Unidos, Nada, nem a nada, Europa, nada, ninguém. Os Estados Unidos querem, Os únicos não países- estão preocupados, os únicos não é? países mas também não que conseguem resgatar os reféns, não é? Pois, Porque os também não têm únicos esse poder, não é? Os únicos países que manifestaram alguma foi a Espanha, a Irlanda, a Dinamarca Relativamente e acho que ao conceito dos dois Estados, não é? Foram 3 ou 4 Estados ou 5 países que manifestaram e que querem cortar relações e que não querem comercializar, que reagiram de uma maneira de reconheceram o Estado da Palestina, sim. etc. O resto da Europa, a Van der Leyen, o resto, o mundo A subiar inteiro para o lado está a mesmo, subiar não é? para o lado, Neste exatamente. caso a Europa subiu É para uma o lado. vergonha, é uma vergonha. A Europa está Portanto, não teve uma posição de força como teve Eu acho que com a Ucrânia, por exemplo, não é? Pois, eu acho que, por exemplo, a Rússia, os Estados Unidos, eu já não digo que são dominados pela política, os judeus dominam a política. Sim, tem americana. uma... Mas sim. a China, a Rússia E tem grande poder e a financeiro. Europa, pois, a China, a Rússia e a Europa, acho que podiam pressionar Israel. Eu acho. Mas também não sabemos até que ponto é que há negócios também implicados aí, com esses países todos. Sim, não mas é? o negócio não é negócio, o negócio é um massacre de gente. Pois, mas O isso, genocídio e a conivência das quando pessoas. a questão do dinheiro não Também, faz... pronto, é isso, não é? pronto. É isso, o dinheiro vale tudo. É, não há ética, não é? Não. Mas a verdade é que Qualquer dia vamos andar todos armados aí. não sabemos. Sim, isto não sabemos. Agora é o que ponto é o que se realmente o que é que vai ser daquele território, não é? Daquela E as consequências depois faixa, que vai não ter. é, E do depois território. Tem que- outro detalhe. Tem um outro detalhe que eu acho que o pessoal não olha para isto, que é o facto de aquele povo está na Europa, está um pulinho da Europa, o sírio, a Líbia, o libanês, etc., o Líbano, os palestinianos, estão todos muito perto da Europa e isto vai repercutir-se na Europa, inevitavelmente. E não é e essa visão que eles hoje devem ter de nós, da Europa, não deve ser nada pacífica nem agradável. Porque nós não acudimos, nós não ajudámos, nós não fizemos nada, pelo contrário, a Van der Leyen até deu tipo carta branca para matar à vontade. Nós assistimos, Nós assistimos. impávidos e serenos. E vamos pagar isso, não temos nada dúvida. Depois temos também temos o Irão, não é? Com os Houthis também no Iémen. Que é outra, pronto, que é incrível. De facto, Porque Israel quer... os europeus não têm Israel forma quer de contornar isto porque, de facto, o poder de Trump é... Os Estados Unidos, então, porque Israel quer lógico que tem medo, claro que Israel nesse aspecto tem alguma razão, não quer que o Irão tenha uma arma nuclear, porque sabe que a propensão do Irão usar uma arma nuclear e arrasar aquilo é capaz de ser muito forte, não é? Mas era o tal lance, ambos deviam desmantelar também as duas armas, quer dizer, essa garantia de nenhum dos dois ter arma nuclear e os dois ficarem protegidos devia ser uma coisa a nível mundial, da ONU, nunca um ter a arma, o outro também quer a arma, porque sabe, mas o outro se tiver a arma vai aniquilá-lo, porque esse tem sido o discurso também permanente. Opa, Não vamos sair disto. não vamos sair disto, não há hipótese, vai acabar muito mal.
Acho que é verdade. Embora Eu noutros, acho que- nos eu pontos acho do que Israel planeta está- continuem a surgir, por exemplo, em África, milícias e grupos armados que Pois, mas continuam, muitas vezes até influenciados também pelos russos, por exemplo, ou Sim, pelos sim, chineses, sim. e que, ou por países vizinhos que também são influenciados por Claro. russos ou chineses, ou mesmo pelos próprios Estados Unidos. isto para saquear Sim, é como Cabo talvez Delgado, descobrir, etc. Quem está por trás destruir daqueles grupos de a Cabo Delgado. riqueza daquele país, Claro. daqueles países que estão, Do continente têm africano. realmente muitos recursos naturais e que são explorados por multinacionais até ao tutano, não é? Portanto, Claro, eh, pessoas escravizadas. não estamos de facto num bom caminho e as coisas Virou do avesso. É. Virou do avesso. virar do avesso também está a política nacional, não é? Pois está, parece que sim. Parece. Hoje Não sei se estão entusiasmados para Sim, a claro, sim. campanha das legislativas, não sei se estão entusiasmado. motivados, entusiasmados, muito estou a ver interessados lá no que vai O acontecer. que vai acontecer, estou interessado Não, em saber, interessado, claro. sim. Mas Entusiasmado entusiasmados nem como por isso. campanha. Interessados, claro que sim, mas talvez numa escala mais reduzida relativamente Claro. a outros Sim. Claro. Outras outros alturas. momentos eleitorais. Sim, 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 sim. Eu hoje, por acaso, li uma coisa engraçada que era uma jornalista qualquer que punha uma questão assim, se o Montenegro, em vez de ser o primeiro-ministro, se o Montenegro fosse ministro, imaginamos, e o primeiro-ministro fosse um outro qualquer, um ministro que tivesse esses problemas todos, será que ele resistia? Será que o primeiro-ministro não o demitia? Pois. Ou ele se demitia? Ela colocava assim a houve um questão. secretário de Estado que foi demitido, saiu Claro. do governo de Montenegro, aparentemente por muito menos. Só por Por ter muito menos. montado a empresa. Exatamente. Por isso, Seria isso que aconteceria mesmo? eu acho que sim, porque por muito menos já outros foram demitidos e saíram. O António Costa teve uma série de ministros que saíram por muito menos. E mesmo esse secretário de Estado, que saiu por causa que criou aquelas imobiliárias, Vocês saiu por criar uma acham empresa. acham Acho que nem tinha negócio ainda. Né? e como primeiro-ministro deveria ter abdicado perante toda a situação Eu de acho tudo que que sim, foi eu acho que veio ele não se devia ter veio a não se devia conhecimento. candidatar. Eu acho que ele devia ter ido respondido às perguntas. Nunca devia ter entrado com aquela moção de confiança. Acho que foi Foi um erro crasso. eu acho que foi um erro. Aliás, crasso. nós estamos com isto virado ao avesso, só Exatamente. tem um responsável, que é Luís Montenegro. Mas as notícias que dão uma grande sondagem agora de hoje, que saiu hoje, é que ele vê a sua Claro, mas votação isso- reforçada. Claro, Mas isso em Portugal também acontece. Também é- com- Isso Miguel eles Albuquerque podem dizer, é isso que eu ia quase que ia buscar a perguntar. maioria absoluta na Madeira Claro. e não é por isso que deixou de estar constituído arguido ou que não é suspeito de mata de crimes. Mas isso, mais uma vez, os políticos são o reflexo do povo. É aquilo que eu digo sempre. Porque as pessoas é que o escolhem. No caso de Montenegro, eu acho que ele geriu isto muito mal. Não estou aqui a julgar se cometeu crimes, se não cometeu. Há aqui, vamos lá ver, há aqui questões que podem não ser ilegais, mas eticamente, Moralidades, não é? no mínimo, são incorretas. Depois, há um clima de suspeição. Eu vou buscar o exemplo de António Costa. Por causa de um parágrafo de uma procuradora, naquela manhã ele foi falar com o Presidente da República e que fez uma comunicação aos portugueses a admitir-se. E ainda ninguém percebeu bem o parágrafo. Porque também. E que ainda ninguém percebeu Porque ninguém Porque é que queria o parágrafo ficar sob- ali porque vinha. Ele não queria ficar sob a suspeição. Ele achava que era Exatamente. Sim, claro. impossível governar. que não Claro. tinha sob condições. suspeito. Exatamente. Porque todos os atos que o Montenegro fizer eram suspeitos. Não, é que não é o Montenegro. É o Montenegro. É o líder parlamentar de Depois Montenegro. ainda tem o líder parlamentar. Quer dizer, ainda por cima. é que isto já abrangeu mais. Exatamente. E depois, eu quando ouço aquele discurso de algumas pessoas, eu percebo que as pessoas têm as suas preferências partidárias e ideológicas legítimas. Mas eu às vezes nem sei se estão convictas daquilo que estão a dizer ou se estão só a vender aquilo que eles mandam vender para cá para fora. Porque assim, que lhes estão a vasculhar a vida toda. Mas há algum, não é primeiro-ministro, há algum membro do governo que a vida não seja vasculhada. Isso acontece com todos. Agora, em vez de dizer isso, porque é que não dizem como é que passa pela cabeça de uma pessoa que é advogada e que está casada por uma empresa em nome da mulher? Isso é que deviam questionar.
Não faz sentido nenhum, porque a empresa é dele automaticamente. Agora, se ele ele é fez mal advogado. as coisas, e é advogado, ainda por cima, um advogado é que nunca deveria falhar numa coisa destas. Devia saber Portanto, como se... foi um erro. Qualidade do advogado. Foi um erro que ele cometeu. Depois, a falta de comunicação com o Presidente da República também sobressaiu muito. Ao contrário de António Costa, que foi logo lá, o Luís Montenegro não comunicou com o Presidente da República como deve ser. Institucionalmente, como tinha que o fazer. E também já percebemos, e o Marcelo também já fez passar a mensagem, que tentou demovê-lo da moção de confiança. Agora, a instabilidade política foi só causada por ele, porque nós tivemos 2 moções de censura que foram rejeitadas. Tivemos o Orçamento de Estado que foi aprovado. Então, se ele sabe de antemão que ao apresentar a moção de confiança Que vai, ia ser não vai chumbada, passar, claro. porquê é que o faz? E eu só encontro uma explicação. Foi uma fuga para a frente, Claro. porque estava em caminhos muito apertados. Estão a apertá-lo. E era complicado, se calhar, explicar, não sei. Gerir ali. Eu ainda não sei o que é que se passou ali. Sei uma coisa, daquilo que eu tenho vindo a público. Há ali factos que, eticamente, pelo menos, não são corretos. Legalmente podem ser discutíveis, mas há uma coisa que é certa. Era mais uma razão para ele comunicar eficazmente e ter matado logo. Nós temos um exemplo do ministro dele, que foi o Castro de Almeida, que praticamente no dia em que saiu a notícia de uma imobiliária, ele praticamente no mesmo dia tirou o nome dele, mas quer dizer, mas limpou o assunto, comunicou bem, morreu o assunto, matou o assunto ali. E a coisa passou. Luís Montenegro começou-se a enredar disto de uma maneira e agora já estamos a falar da maior obra feita pela Câmara de Espinho, em que ele era advogado, o escritório de advogados dele deu um parecer contra a própria Câmara e foi a favor de um empreiteiro que depois forneceu cimento para a casa dele. Já tínhamos o caso da reabilitação da casa dele. Mas já agora, também temos o caso das avanças com a Câmara de Vagos, que depois premiou, agora vai outra vez na lista de deputados, mas premiou o ex-presidente da Câmara de Vagos com quem que lhe fez as avanças para secretário de Estado. Isto as pessoas mais atentas sabem, isso é factual. Portanto, favores pagam-se com favores. Exatamente. E basicamente andamos sempre no mesmo. Eu não estou a dizer que no partido A, B ou C isso não aconteça e que não seja igual. Mas esta é uma realidade. Mas esta é a realidade que temos. E vamos ver até às eleições o que é que do Hugo Soares ainda se soube agora muito recentemente. Vamos ver o que é que aí vem mais. E portanto eu acho que ele tinha prestado um bom serviço. Eu percebo. Ele mexeu em coisas que as pessoas estavam ansiosas que se mexesse, nomeadamente na função pública, em termos de vencimentos. Ele está, digamos, em termos políticos, se não fossem estes casos, ele estava naquela fase chamada de estado de graça. E eu percebo, é agora que vou mandar isto ao charco para ver se depois tenho uma maioria absoluta. Só que ele não está em condições normais, porque é uma pessoa que, quer se queira, quer não, está sob suspeita e pode ganhar as eleições. Mas a mínima coisa que aconteça, mesmo que ele não tenha responsabilidade, vai haver sempre este clima. Claro. Eu acho que aqui, neste caso, o que ele deveria fazer era ele ter libertado o próprio PSD para arranjar uma solução. Porque que não haja dúvida nenhuma que, neste momento, há muita gente à espera que o PSD vença as eleições, mas não é para o Montenegro ser primeiro-ministro. Atenção. É para governar, precisar, por exemplo, de um Chega e o Montenegro ser arrumado e vir alguém, tipo Passos Coelho, uma figura mais consensual do partido, para primeiro-ministro. Agora, o Presidente da República também não podia ter feito nestas circunstâncias porque não estava a ser coerente com aquilo que fez com o António Costa. Pronto. Eu acho que isto tudo é uma atrapalhada. Nós estamos... vamos para mais um ato eleitoral que é completamente desnecessário. O PSD continuava a governar com o CDS, 2 moções de censura rejeitadas, acabadas de rejeitar em poucas semanas, ele não tinha necessidade nenhuma de fazer a moção de confiança e mantinha-se a governar e pelo menos dava alguma estabilidade ao país. Levar-nos para eleições, vão andar aqui a lavar roupa suja na campanha sobre a vida dele. Isto vai andar muito à volta disso. A estratégia dele vai ser vitimizar-se. Já, aliás, na sexta-feira, se calhar foi de ler a notícia do Expresso, já teve um ataque de ansiedade, uma coisa do género, e fez-se logo ali um filme. Reparem o filme que se fez à volta daquilo, parecia que ele tinha tido um infarto. Honestamente, até me preocupei. Assim, queres ver que lhe deu alguma coisa? E afinal, ou seja, e vai ser a campanha de lavar roupa suja, por um lado, na oposição. E depois do lado dele, a vitimização. Também, normalmente, aquilo que nós conhecemos do eleitorado português, eu acho que vai ganhar a vitimização.
provavelmente. Normalmente. Pronto, e é pena. E isso depois é validar tudo. Claro. Não valida, mas- porque o pessoal vai lhe apertar. Eu acho que Não, isto é uma questão... Empurrar para a frente. Como Exatamente, aconteceu com o temporária. Miguel Albuquerque, não é? Que até Miguel- conseguiu agora. A Madeira, Ele conseguiu, no fundo, até conseguiu uma maioria absoluta, não é? Conseguiu Sim, o acordo com o sim, CDS. mas o Miguel Albuquerque é um caso diferente. A Madeira, nós não podemos extrapolar o que se passa na Madeira na totalidade para o país. Embora temos outros casos, basta ver a quantidade de casos. Vamos ver o Isaltino Moraes aqui a nível autárquico. que teve preso e tudo. Quer dizer, e tem sempre os votos do Claro, povo. está lá. Pronto, nós temos aqui alguns casos assim, que até são casos de estudo. Mas o Miguel Albuquerque, eu acho que isto foi uma vergonha para os madeirenses. Porque aquilo não é nenhuma ditadura, ele não impôs Claro. lugar nenhum. Ele foi eleito pelos madeirenses. Sim. Pronto, a realidade Claro. lá é um bocadinho diferente, que é muita função pública, muita dependência do Estado, os empregos, pronto, a realidade é um bocadinho Pois, diferente. mas E é depois uma foi zona sempre PSD, ali vota-se, não é só no candidato, vota-se no partido. No partido. E aquilo foi historicamente sempre PSD, nunca deixou de o ser. E o Cafofo também, quando esteve na governação do Funchal, também não foi grande coisa. Acho que teve Sim, muitas faltou questões. ali alguém, mas Não mesmo é? que tivesse alguém à altura, depois do que se repara, o próprio Alberto João Jardim não lhe deu apoio, Pois. e E agora- durante anos era o Barão da Madeira, Claro. e não foi por isso que ele não aumentou a votação Sim, como sim, aumentou, quer dizer, claro. aquilo que eu acho preocupante, e isso sim pode ser, deve ser motivo de reflexão também, agora sim extrapolando para o nosso país, é se começar a haver muitos casos destes e de se criar aqui um clima de impunidade em que os eleitores, em vez de usarem a única arma que têm, que é o voto, para punir quem gera mal a causa pública ou quem não é sério, façam exatamente o contrário. E isso é que acaba por ser acho que mas eu já um avisei motivo de isso. reflexão, Claro. porque Legitima. há muito alheamento das pessoas dos problemas. O problema não é do político A, B ou C, o problema é nosso, que o dinheiro é nosso. Claro. Mas as pessoas alheiam-se muito disso, não é só questão de muitas vezes não irem votar, às vezes até vão, mas no dia a dia Até porque já estão-se a estão marimbar, também são cansadas todos de- iguais, são todos iguais. Exatamente esse discurso, exatamente. Mas é o discurso mais cómodo, é dizer que são todos iguais e não ter E não intervenção tem, cívica, claro. e depois dar nisto. E aqui neste caso concreto do continente, eu acho que o Montenegro até pode crescer em nível de votos, Mas é assim, legitima. mas o facto de estarmos com o país quase parado, mas que é outra coisa que não se percebe, como é que ele vai fazer aqui inaugurações de centros de saúde do LS que já estão a funcionar, Pois já é. estão a funcionar em plena pré-campanha, num governo de gestão. Que isto também não ouço ninguém a falar na comunicação Claro. social. Ele não podia fazer isso, ele falou aqui em Santa Maria da Feira, Pois foi. no Conselho do Secretário de Estado do Ambiente, do amigo, e do Presidente da Distrital da Aveira. Portanto, há aqui toda uma promiscuidade que começa a ser preocupante. Mas pronto, as pessoas continuam a assinar com a bandeirinha. Se é o PS que lá está e faz as neiras, os socialistas vêm defender e não querem ver a realidade. Se é o PS que lá está, vêm os laranjinhas e não querem ver a realidade. Eu acho que o nosso sistema político está podre. Está podre, ou seja, não há autocrítica, não há nos partidos, cada vez há menos, porque as pessoas que estão num partido já se convenceram todas de uma coisa. Se quiserem ir a algum lado, têm que jogar, Fazer carreira. têm que dizer amém com tudo, nomeadamente com o líder. Têm que agora estar com um lado, mas depois veem que é o outro que vai ganhar, passam para o outro. E tem que ter estofo para isto tudo. Pessoas que queiram fazê-lo com seriedade não vão a lado nenhum, porque podem ser tem críticos hipótese. dentro do partido, mas depois nunca passam daquilo e acabam por se aborrecer até com as chacanices e as coisas que há depois dentro dos partidos que Depois muitas não pessoas querem desconhecem aturar, e não estão para aturar isso e saem. E é pena, porque isso passa-se desde o CDS ao Bloco de Esquerda, Está-se a deixar. é em todos os partidos a que isto política acontece. está. Por isso é que eu digo, está a precisar de uma reforma grande. E justiça.
Mas é muito difícil, isto está muito enraizado. Eu acho que isto vai demorar décadas a corrigir muita desta viciação em que nós fomos cair todos. Porque os casos sucedem-se também, não é? Há sempre casos. Sempre, se o primeiro-ministro Montenegro... Há casos, desculpa só uma coisa, há casos que são aqueles que são tornados públicos. Mas há muito mais casos neste país todo e que não são tornados públicos porque nada acontece. Ou porque a justiça não quer funcionar, ou sabe... Só por vários motivos, não é? Exatamente, mas há casos por todo lado. Quer dizer, isto... Está entranhado na sociedade até desde a pequena corrupção até à grande corrupção. Até tu viste agora na Federação Portuguesa de Futebol como é que desapareceram 7 milhões. Isto era uma pergunta que eu vos ia fazer depois. E o Presidente não sabe onde. Também vos ia perguntar a vossa opinião sobre aquela declaração do Presidente do diretor da PJ que disse que não era nada com ele. De facto eu podia ficar descansado com aquilo. Não era nada com ele, mas levou o computador dele. Que é um bocado estranho também, não é? Para que é que a foi justiça tem que funcionar é para aliás, todos os cidadãos. Estar lá. Eu acho que porque a pessoa não é por ser o ex-presidente da Federação ou ser um amigo. Eu acho que ele nem devia estar lá. É? Só se fosse um amigo mesmo particular, mas eu acho que o diretor da PJ não devia estar lá num evento desses. Não tem muita lógica. Mas a nossa justiça também... Lá está aquela questão, não é? Das pessoas também não saberem destrinçar deixa eu falar uma coisa. Eu acho os cargos que ocupam, não é? E da própria vida pessoal. A partir do momento em que vão para um determinado cargo, têm que assumir a sua responsabilidade. Claro. A gente vê assim. É como o Primeiro-Ministro ou um Presidente da República. A gente vê o caso Sócrates. Só para falar assim nas coisas mais recentes, vê o Sócrates. Isto tem enrolar, o julgamento agora parece que vai começar, ou já começou, mas depois vai parar e tal. Mas é um processo que já vem há quantos anos? Já faz 10 anos. 2014, já vai para 11. Já 11 anos. Depois, pronto. Vês depois o caso do Costa, a questão lá do parágrafo e tal, uma coisa suspeita. Também o amigo dele ali com dinheiro também, uma coisa suspeita. Casos de corrupção com a política metida tens muitos. O Ricardo Espírito Santo, chega, o Oliveira Costa, vais por aí fora. Por aí fora, eu já não estou a referir a tudo isso. O Rendeiro e olha, vê lá, vamos aqui fazer um... Pois, o Berardo... Imagina, o povo está cansado. Agora, às vezes é que se pode esquecer, fica para lá. Mas agora, tu vê, o caso Montenegro. O Montenegro recebe a benção está primeiro-ministro, mas recebe a benção, ou é líder parlamentar, recebe uma avença de uma empresa privada que o Estado depois vai dar uma licença. Mas ele já não estava na empresa, não é? Sim, mas a empresa era da mulher. Mas recebia a avença e era líder parlamentar. Portanto, eu estou a perceber o que dizes. Podias chegar à noite e conversar trocar algumas impressões. Publicidade entre os negociantes. E agora com a casa, então, agora com a questão do botão, do parecer na Câmara de Espinho, o que é que, quem olha isto, o que é que ele agora, sendo eleito, isto legitima. É isso que eu estava a perguntar, validar, pronto. O povo votou agora, não valida esse procedimento. Qualquer um outro tem legitimidade para fazer. Isto é legítimo ter avanças, é legítimo dar um parecer desfavorável à Câmara para depois se beneficiar da betonagem de uma casa que está a construir. Pronto, ou seja, eu acho é que Montenegro hoje é um perigo para o país. É um perigo, porque o que é que ele vai vender deste país? O que é que ele vai traficar, influenciar, beneficiar? Porque se ele é advogado de uma Câmara e advoga contra a própria Câmara, num processo, não defende a Câmara, ele advoga contra, porque depois vai ter o benefício do cimento para a casa dele, então ele agora como Primeiro-Ministro, com o poder que tem, o que é que ele não vai fazer, pá? O que é que ele não vai fazer? Nós, de facto, uma das questões que as pessoas têm dito, mas ele não pode ser, pode ser o quê? acusado por trabalhar, não é? Por trabalhar. Não, ele pode trabalhar à vontade, a questão não é essa. Não é isso que está em causa. Isso é uma falsa questão. Nós vamos, Fernando, mas temos que interromper. O lobbying chega a um nível... Sim, essa questão da ética, da moralidade, é o que está em causa, no fundo. Nós regressamos daqui a pouco e retomamos aqui a nossa conversa. Até já.
Subúrbio. O melhor da música alternativa e da cultura pop. Na AVFM. Subúrbio. Com Irene Leite, à quarta-feira, a partir das 22 horas. AVFM. 23 horas. Rádio Global, de âmbito local. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Espaço único, rodeado pela natureza e amplo estacionamento, onde encontra tudo para afirmar o seu lifestyle. No Vida Ovar temos a simbiose perfeita do desporto com o lazer, que transforma uma simples ida às compras numa experiência ímpar. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Novo, seminovo ou usado, entre centenas de opções multimarca, a Car7 tem o carro dos seus sonhos ao melhor preço. Com as melhores taxas de financiamento e aprovação imediata, a Car7 não descura os serviços pós-venda, dispondo de oficinas próprias. Marque o seu test drive pelo 913-203-600 ou visite-nos em Ovar, no lugar da Pardala, à face da Nacional 109. Também estamos na feira e em Perafita. Saiba tudo em car7.pt. Pela mão da Câmara Municipal. De 9 a 12 de abril, Ovar é sinónimo de jazz. A 7ª edição do Ovar em Jazz inclui concertos únicos, artistas emergentes e grandes nomes internacionais, tais como Maria João, Tigran Hamasyan, Noah, Ranquiao e outros. Concertos, encontros e momentos intimistas transformarão o Centro de Arte de Ovar com a magia do jazz. Bilhetes à venda nos locais habituais e em ovar.bol.pt. Antena Vareira, 98.7. Ovar, no ar. Carlos Nuno Granja. Bem, agora estava quase a esquecer que enquanto falávamos aqui podíamos estar aqui a partilhar com o nosso auditório. Não é? Eu peço desculpa por vos ter cortado a intervenção, mas teve de ser, tínhamos que os nossos compromissos comerciais. Exatamente. Não foi bem isso, mas temos que cortar aqui um bocadinho e até para podermos. Mas estávamos aqui a falar nessa questão da ética e da moralidade e vamos de facto aguardar pelo que vai acontecer nas eleições e interpretá-las também de uma forma adequada, não é? Porque podemos dizer que se ganha a AD será uma forma de validar tudo isto. Eu não sei se será... É uma forma de validar tudo isto. Era aquilo que eu dizia. Culpar a comunicação social, como eu vejo muita gente a dizer, o jornalixo, quando o jornalismo, havendo exceções, como em todas as áreas e todas as profissões, mas deve ser respeitado e está nas ruas da amargura. E é preciso as pessoas terem consciência qual é o vencimento hoje em dia de um jornalista, daqueles que se aguentam a trabalhar ainda. Portanto, culpar os jornalistas pelos casos que vieram ao público. Os jornalistas, a função deles é precisamente essa também, é escrutinar. Agora é assim, se dissessem assim, o jornalista A ou B ou C
inventou que Montenegro é sócio, ou a mulher de Montenegro, ele era sócio, deixou de ser, deu a cota à mulher e aos filhos, e a mulher é sócia, só que é casada com ele e com um milhão de adquiridos. A culpa é do jornalista. Montenegro recebe uma abença de não sei quantos mil euros. A culpa é do jornalista. Se eu ouvisse o jornalista, o Montenegro vir a pouco dizer assim: é mentira, eu nunca recebi uma abença desse valor. É mentira, a empresa nunca Mas não esteve era, em nome mas não da é. minha mulher. É mentira. Aí dizia assim: era o primeiro a dizer jornalixo. Agora, quer dizer, São a factos. forma de argumentar e tentar contrariar a realidade, porque são coisas factuais, é dizer que é o jornalista, a culpa é do jornalista, Essa que andou a questão- vasculhar a vida toda. O ter uma vida própria, eu sou daqueles, e já aqui no programa vocês sabem que bato sempre nisso, que se defendo aqueles que têm vida profissional, percurso profissional, e admiro aqueles que o têm, que dedicam algum desse percurso à causa pública. E eu, portanto, sou livre de trabalhar numa empresa ou até ter uma empresa e depois posso ir. Mas por isso é que depois há a declaração de interesses e é lá registado todo o património. Sim. E nada pode ser ocultado. Coisa diferente. É, por exemplo, no meu caso, vocês sabem, a minha área é o setor automóvel. Pronto, imaginem, eu agora ia para Primeiro-Ministro ou para Ministro. E comprava a frota E- toda. Não tinha empresa nenhuma. E a seguir o Estado comprava tudo na empresa, no grupo onde eu trabalho. Não pode acontecer. Claro. E quando eu aceito um cargo destes, ou quero avançar para um cargo Já destes, tens eu uma tenho- premissa, não é? Não, eu tenho que ter uma consciência que nem Sim. que tenha que prejudicar as entidades mais próximas de mim, mas para não haver sequer o risco de se julgar ou suspeitar, eu tenho que ser muito rigoroso nisso. E, portanto, não posso sequer, mesmo não havendo aqui nada ilícito, eu não posso sequer pôr a jeito uma coisa dessas. Para o meu bem e da minha reputação, mas também para o bem do país, neste caso, se for um ministro, ou de uma Câmara, se for um Presidente de Câmara, ou seja, é preciso... Eu defendo, e também é um bocadinho controverso, eu defendo e digo sempre que os políticos são mal pagos. Os que temos, a grande maioria, são muito bem pagos para aquilo que fazem. Isso é uma coisa diferente. Mas eu defendo que os políticos devem ser ainda melhor pagos para termos bons políticos. Agora, e para acabar precisamente com este enredo que está criado, porque assim, as pessoas têm que ser... Ninguém que vá para a política tem que ter medo de ser escrutinado. Seja em termos autárquicos, em termos nacionais. Uma coisa é a vida privada. Eu digo sempre isso. A vida privada, agora, eu digo isto porque vi qualquer coisa hoje, já nem sei em que jornal foi, vinha a falar qualquer coisa do general, do almirante Gouveia Mel. Sim. Finalmente está divorciado, não sei o quê. Isso sim eu acho que é jornalismo. Porque, quer dizer, o que é que nos interessa a nós se o Gouveia Mel está divorciado, se está casado, se tem filhos de uma mulher, de duas, três, se não tem filhos, se é gay, se não é, se é heterossexual. Isso não nos interessa nada. O Marcelo Rebelo de Sousa também não é casado. E se fosse era igual, quer dizer, isso não tem nada a ver com as funções. O vasculhar é a vida privada das pessoas e a própria privacidade, se a pessoa vai num fim de semana e se é acompanhado de uma pessoa que se quer namorada. Claro que as revistas cor-de-rosa, eu isso sempre fui contra. Acho que uma figura pública tem que ter direito à sua privacidade. Coisa diferente é o escrutínio em termos de seriedade e em termos de negócios. Ainda para mais numa sociedade que está completamente viciada e coberta de corrupção. Ainda o que nos vale, porque vamos ser sérios, se não fosse a comunicação social, grande parte dos casos que se passaram em Portugal ainda hoje não tinham sido descobertos. Claro. Ninguém sabia. Nem se sabia. E era o nosso dinheiro que estava em causa. E também não é por acaso que o jornalismo, a entrar muito por esse caminho, e bem, nomeadamente o jornalismo de investigação, se calhar é uma das causas de estar como está, em termos de meios de financiamento. Porque assim, Pois é. não Começa a tenham ser- dúvidas, claro. acaba por ser, não é a única causa, mas também é uma causa. Mas é uma das causas. eu É acho uma que das sim. causas. Aliás, tu vês jornalistas que são expulsos depois, Completamente. ficam para o desemprego. Completamente. E, portanto, quanto mais arrojados forem e Pior, quiserem investigar, eles pior é. arriscam. Mas, portanto, eu acho que é assim, quando são coisas factuais, que são verdadeiras e que, de facto, revelam promiscuidade, no mínimo, devem ser denunciadas e os políticos devem ter as suas ilações. Se agora o povo nas próximas eleições for reforçar, é porque tem aquilo que merece, como costumo dizer.
Depois não se Sim, queixem. costumas dizer isso. Não, tem aquilo que dizes. merece, seja a nível local, a nível nacional, O tem povo aquilo que tem merece. os políticos que merece. Tem os políticos que merecem. E volto a dizer, não devíamos estar agora em eleições, não havia razão nenhuma para isso, portanto eu estou à vontade e eu estou a dizer... E mesmo nessa condição, era uma questão que eu vos queria pôr. Mesmo nesta condição, tendo em conta que já nesta condição decorreu uma de 2 moções de censura, não... Ele tinha condições de manter a governar? se Ou, não- ou se- pedir admissão se não foi e aprovada ser a moção de substituído? censura, tinha condições para continuar. Tecnicamente ele continua a governar. Continuava, Agora- até porque, Carlos, há uma coisa muito importante, nós vamos ter... Mas nós eleições- começámos aqui a conversa, desculpa, Fernando, a falar que noutras circunstâncias ministros fizeram... Certo. Menor Até e foram foram- para a rua, Mas é que ele não o fez. Repara, uma coisa é ele fazer como ao Costa, sai. E depois o Presidente Claro. digita outra pessoa, ou temos mesmo que ir para eleições. Outra coisa é dizer assim, eu vou apresentar uma moção de confiança. Foi isto que Montenegro fez. Que sei que vai ser chumbada. E vamos para eleições. E já agora, eu vou ser candidato, mas até vos digo mais. Até lá, se eu for constituído arguído, eu vou ser candidato Então, na mesma. Pois é. Aliás, ele afirma isso. Isso Portanto, é foi afirmado, completamente sim. diferente. É completamente diferente. Portanto, se era para isto, deixava-se estar sossegadinho. E não tínhamos agora umas eleições. E é preciso ver que vamos ter umas autárquicas a seguir. E depois em janeiro vamos ter umas presidenciais. Quer dizer, as pessoas estão cansadas de andar sempre em eleições e eleições. Mas provavelmente a estratégia era porque se continuasse estaria numa posição muito mais fragilizada do que indo a eleições Mas e ele vencendo. vai ficar, E vencendo. Mas ele vencendo, Certo, não mas quer dizer que ele não vai ser. Ele até pode vencer com a frito. maioria absoluta. Não, mas sai reforçada com essa validação, é tal história. Mas por exemplo... Sai reforçado, bem, vai assumir que. Sim, mas, Carlos, mas é se assim. não ganhar com maioria absoluta, Mas vai ganhando continuar mesmo, na mesma. ganhando na mesma. hã? Vai continuar tudo na mesma. Continua tudo na mesma. Não é na mesma, é pior. Vai ser pior. Porque o ambiente vai estar mais hostil, vai Claro, ser pior. Ele vai sofrer um escrutínio maior ainda. E agora Acho pergunto, eu. e se ele ganhar e houver uma comissão de inquérito na mesma sobre o assunto? Exatamente. Como é que ele se é vai isso que eu sair digo. disso? Ele vai, Por vai exemplo, haver. ou se rebentar mais um caso qualquer. É que eu hoje em dia já, sinceramente, e até o tinha como uma pessoa Aí teria séria. sido a responsabilidade de se demitir e de dar lugar a outro. Por isso é que eu digo, mas para que é que fomos agora para eleições? Eu não estou contra o ser o Montenegro o primeiro-ministro. Aliás, eu estou a dizer, evitava estas eleições, portanto, ele mantinha-se primeiro-ministro, pronto, mas não íamos para eleições. Meio aí um processo autárquico que é importante para o país, que primeiro foi abafado com a questão das presidenciais. Reparem bem. Claro. E agora vai ser com as legislativas. Aliás, E as depois presidenciais vai a passaram separação das completamente local, para terceiro plano, exato, quase. E o poder local é essencial, tem uma importância E agora crucial na com a- vida das E pessoas. com a desagregação das freguesias, por exemplo, essa junto, no caso do Alvar, etc., que ainda é um processo ainda mais complexo. Sim, que vai sim, ter que sim, se sim, desagregar, sim, etc. sim. Por isso é que eu digo, a altura foi muito má e vamos ver o que é que daí vem. Pronto, o povo mais uma vez é quem decide. Vai decidir, claro. Mas pronto, eu vou dar o exemplo da mesma área política, que é para não. Senão qualquer dia dizem que eu virei à esquerda, já disse tanta coisa, mas eu vou dizer de um partido que olha a minha simpatia pela postura em determinadas. Discordo numas e concordo noutras, mas há uma coisa que para mim eu respeito, que tem a ver com. Estou-me a referir à iniciativa liberal. Respeito numa coisa que se diferencia largamente do Chega, mas mesmo do PSD, atenção, que é a qualidade das pessoas que o representam, os quadros. São pessoas, uma coisa é a parte ideológica, as medidas que defendem, agora em termos de serem pessoas bem preparadas e não serem... Não te esqueças de manhã que foi lá na Junta de Freguesia. Eu conheço a história toda do Baiano e posso também falar sobre isso. Que mesmo assim, poucos autarcas faziam o que ele fez. Atenção. Mas já lá vamos, porque é só para... Agora, ainda agora eu vi a notícia do Bernardo Blanco, que já não vai nas listas. Mas não vai porque foi excluído. Vai porque ele não Foi a quer. opção dele. Foi a Opção opção dele, sim. voltar à vida profissional. Ou seja, e depois nós vemos as intervenções parlamentares, discordes ou concordes, a qualidade. Para mim, ainda acaba por ser, se calhar, o único partido neste momento que para já, no futuro não sei, mas para já não parece ainda haver a politicodependência. E isso nota-se na qualidade dos quadros e na renovação. Sim, na renovação, E na da renovação, liderança e também. depois é uma nova líder parlamentar e depois sai outra, quer dizer, vão entrando e saindo, quer dizer, em termos de lugares Claro. de Eleitos. eleitos. elegidos, pois. Mas
porque se comparares ao PSD, tu olhas para aquela bancada, aquilo é tudo o aparelho partidário, ponto final. Tinhas ali uma exceção, que era aquele médico que chegou a ser bastonário da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães. Exatamente. Talvez a única exceção que eu vejo ali, de resto, é tudo o aparelho. E depois já não sou precisar pancada nas sedes distritais para discutir as listas, se vai um lugar mais acima ou abaixo para não ser eleito. E isso acontece em quase todos os partidos, infelizmente. Por isso é que eu digo, isto está tudo muito viciado, e se calhar pode-se resolver com o surgimento, não sei, de partidos novos. Estou a dar o exemplo da Iniciativa Liberal, podem aparecer partidos também ao centro-direita ou mais à esquerda, não sei, porque o resto eu vejo tudo muito difícil já são vícios muito criados e os aparelhos são muito fortes. Já estão muito fortes. E há muito cacique, eu vivi isso perto, como vocês sabem, acompanhei de perto, até na direção nacional do partido estive, e foi uma coisa que me enojou. Por exemplo, vou-vos dar uma ideia. Um congresso do partido, foi esse congresso em que o Francisco Luís Ramos venceu, aqui em Aveiro, e eram 3h30 da manhã, estávamos reunidos numa sala, e eu venho cá fora e vejo dezenas e dezenas de pessoas cá fora. O que é isto? Mas percebi. Era tudo à espera de lugar nas listas para o partido. Não era lugares para deputados, nem para o governo, nem para coisa nenhuma. No partido. Mas eles quase que se esfolavam. E pessoas que tinham estado do outro lado já tinham passado para este lado, e depois o outro acusava o outro. Então, tu apoiaste o João Almeida, agora estás aqui, não sei o quê. E tal, tem que haver conselho. E comecei a assistir aquilo deu-me uma volta ao estômago, que eu disse, só me fui despedir. Interesses pessoais. Assim, amanhã encontramos aqui, tens ali muita gente à porta, e eu não consigo, nem que queira ajudar-te, eu não consigo, eu não tenho estofo para isto. Coisas dos negócios bastidores, isto comigo não funciona. E vim-me embora. Por isso é que eu digo, isto infelizmente é assim desde... Mas ele também não teve, nesse caso ele também não teve. E muito bem, e eu vou-te dizer, ele não teve, o Francisco, eu acho que o Francisco ainda vai ser muito falado, só se ele não quiser, claro, ou não tiver para aí virado. Eu acho que o Francisco ainda vai marcar pontos na política portuguesa, e gostava que isso acontecesse, e ele até pode estar num lado e eu no outro, não tem problema nenhum. Não estou a dizer que eu vou ser seguidor do Francisco, não é isso. Mas o Francisco é uma pessoa que eu conheço relativamente bem, temos uma amizade, e é uma pessoa que com alguma formação militar, uma pessoa de uma seriedade inquestionável, atenção, inquestionável, e precisamente nessa noite isso provou-se. E foi a partir dessa noite que o Francisco traçou a sua sentença de morte enquanto presidente do CDS. Eu, quando vi uma pessoa que hoje é um destacado dirigente às cabeçadas numa parede, que eu até pensei, bem, ao menos que bata com força. Mas isto é real. Eu assisti, ninguém me contou. E a dizer, isto pode não ser nosso, mas também não vai ser dele. Com este tipo de postura. Claro. Quer dizer, está tudo dito. Ou seja, e o Francisco comprou essas guerras todas, a meu ver bem. Eu acho que mais vale sair. Manteve sair com dignidade. O Francisco não fez seriedade. Não fez ao Nuno Melo, nem o Francisco, nem nenhum dos que estiveram com o Francisco fizeram ao Nuno Melo aquilo que o Nuno Melo e os que hoje são dirigentes do CDS fizeram ao Francisco. Num período difícil, que o Francisco ganhou o Congresso e logo a seguir entrou Covid. E nem sequer contacto com as pessoas podia ter. E os únicos comentadores que tinham na televisão eram da facção de quem está agora no partido. E era sempre a cascar no Francisco, forte e feio. Havia um Conselho Nacional, eles até para a varanda do partido iam falar para dizer assinar às televisões. Nós estávamos a discutir uma coisa à porta fechada e passados 5 minutos eu estava aqui a ver nas redes, porque na altura havia que ficar à distância por causa do Covid, ia sair tudo na imprensa. Ou seja, fugas de informação, e tudo sempre contra o Francisco. Portanto, até este exemplo que agora surgiu até foi interessante para se ver quando a pessoa tenta afrontar. O Francisco afrontou na altura, os poderes instalados, os vícios instalados, o deputado e que era presidente da Distrital de Lisboa na altura, por acaso genro do amigo de António Costa, que esteve na TAP, por acaso. O Francisco afrontou, enfim, eu nem quero falar, o Francisco afrontou muitos interesses e muita gente. Só que era um tipo novo, com muita garra, e teve a coragem de os enfrentar, e muitas vezes olhos nos olhos, e fizeram-lhe a cama.
E os franciscos todos desta vida que surjam nos outros partidos também, porque acredito que haja também alguns... Também o destino é o mesmo. O destino é o mesmo. Ou então chega a um ponto, pelo menos no meu caso... Cansa-se e depois no meu deixa. caso, E e afasta-se. mais, que eu esteja agora a lembrar-me, no mínimo uma dúzia de pessoas dentro do CDS, que nos cansámos, que chegámos a um ponto, pá, não vale a pena. Ou estamos Está aqui a dizer entranhado também, e assim, ou linhas, uma coisa é ou tu dizes, linhas. olha, ou então- eu preciso disto para viver, ou tenho uma ambição e um sonho Ah. de chegar ali ou colar, e pá, pronto, olha, agora tem que ser com estes. Que é assim que É normalmente quem acontece. aparece, é com quem aparece, não é? Agora a pessoa não precisa estar a ir a um congresso para estar ali a discutir e a chatear. Fui ao último congresso que eu fui enquanto militante, mas fui ao púlpito e disse o que tinha a dizer frontalmente, na altura o Nuno Melo que ia ser eleito, não é? E encabecei uma moção alternativa a dele. Portanto, não tive medo, fui à luta e foi aí que eu disse, eu vou fazer isto e a seguir já sei qual é a porta da rua. Mas não vou sem dizer Claro, o tem que penso. dizer. E sei que consciência tranquila, e sei que tenho o respeito de muita gente, felizmente, e tenho muitos amigos no partido. Mas é difícil estar-se na vida partidária de forma correta. Sim, com seriedade, honestidade, O com Ismael verticalidade, sabe não é? do que é que eu estou a falar, porque também passou por uma Com situação. verticalidade. É muito difícil. Ismael, e vem a campanha, esperas alguma coisa a nível de ideias, esclarecimentos que... Eu gostava. Ou também está, realmente gostava. falámos já há pouco do interesse, estamos sempre muito interessados Claro. e empenhados em saber o que acontece, o que é dito, mas motivação é em termos de... ou Primeiro estou fora dessa luta política partidária, estou fora, não é? E depois também não estou a ver grandes debates de grandes ideias, nem grandes projetos, não vislumbro nada disso. Aliás, uma coisa engraçada, agora eu até anotei aqui, porque estas eleições que está a acontecer fez-me lembrar nós aqui em Ovar, e agora com o facto do Domingos Silva assumir que vai ser o candidato e o Malheiro para a Assembleia, e eu estava a ler no jornal e estava a ver uma coisa que era que eles falam nas coisas que estão vá lá, nas coisas básicas, no programa básico. No jornal fala assim, um programa básico, quais são as coisas que eles vão investir, sabes, Carlos? As coisas assim que eles vão investir. E diz no jornal o seguinte, até anotei que é para não me esquecer assim de nada dela. Diz assim, e acho curioso as prioridades do PSD de Ovar. Olha só quais são as prioridades, Carlos, que merecem uma atenção especial. Defesa da costa, da ria e da barrinha. Desassoreamento dos canais ribeirinhos. Está no jornal. Reabilitação da EN-109. Modernização da ferrovia. Isto até fiquei... Ovar, a Câmara de Ovar vai modernizar a ferrovia. Requalificação da linha do Norte e a construção da linha de alta velocidade. Eu achei fantástico. Quer dizer, 12 anos para vir-me falar que vai defender a costa, que vai desassorear os cais ribeirinhos, que vai reabilitar a 109. E é isto o nosso país. É isto que eu estou a contar que vai acontecer a nível das eleições nacionais. É a mesma coisa. Não vai haver nada. Absolutamente nada. É a mesma conversa fiada, não dá nada. 12 anos a falar nisto, são promessas de 12 anos. Só falta o polo do ensino superior, não é? Sim. Pregado não tinha, no jornal não falava no polo. Não é já se esqueceram. Já esqueci do polo. Tinham a garantia, Pois. foi dito, da apresentação da candidatura de Salvador Malheiro, que tinha a garantia. Mas pronto, eu acho que o Salvador Malheiro é candidato à Assembleia Municipal, mas antes disso é candidato à Assembleia da República. Basicamente isso tem que ver, na minha humilde opinião, acho que foi uma estratégia errada. Eu percebo a ideia de angariar votos, nomeadamente a Norte. Mas é uma estratégia errada porque aponta claramente a fragilidade de Domingos Silva como candidato. Porque precisa da bengala do Salvador, que eu não sei se vai funcionar como uma bengala, muito honestamente tenho muitas dúvidas, que as pessoas não têm memória curta
E não vão compreender como é que uma pessoa que abandona o mandato a meio para ir para Lisboa, e agora é candidato 2 ou 3 meses antes para Lisboa, vem depois aqui para a Assembleia Municipal, pode fazer uma Assembleia ou outra, mas não é isto que lhe interessa, nem a vida dele aqui. E portanto, não sei se honestamente foi uma boa ideia nesse sentido. Acho que pode fragilizar o Domingos Silva politicamente. Primeiro, já toda a gente percebeu que ele tem medo de perder as eleições e está consciente disso, e por isso é que pede ajuda ao Salvador Malheiro. Também já toda a gente percebeu que o Salvador Malheiro bem que se candidata à Assembleia Municipal de Ovar, também foi uma forma de garantir novamente o lugar dele na lista de deputado para a Assembleia da República, porque se calhar, se não lhe dessem o lugar para a Assembleia da República, garantidamente ele não dava a cara em Ovar. Pronto, lá está mais uma vez as questões partidárias, é que estávamos aqui a falar. E por outro lado, estou curioso para ver qual vai ser a votação de Domingos Silva para a Câmara e Salvador Malheiro para a Assembleia. Também pode ter uma leitura muito interessante. São votações Digo isto diferentes. e eu não queria estar no lugar de Domingos Silva. São votações diferentes. Exatamente. E isso não pode fazer ainda mais. E, Fernando, relativamente à questão nacional, também não esperas muito da campanha? Não, é assim, eu gostava, já que tivemos que ir para eleições, ao menos que se aproveitasse para apresentar projetos. Mas eu vejo o candidato do Partido Socialista não teve, e dos outros partidos também não houve ninguém, ou seja, não houve aqui uma preparação. Isto foi tudo muito repentino. Agora é lógico, eu gostava que houvesse mais debate de ideias, menos de suspeições, que fosse uma coisa mais limpa. Acho que entrar por este caminho vai favorecer Luís Montenegro, porque ele faz bem o papel da vítima. E, portanto, acho um erro crasso. Eu acho que a oposição tem que apresentar alternativas e um programa que convençam os portugueses. Em vez de perder tempo a falar daquilo que já toda a gente sabe e só não vê quem não quer. Mas pronto, mas temo que não seja assim uma grande campanha. Agora a expectativa, imagina, eu gostava de ver Luís Montenegro numa visita em campanha ao Ovar, ao lado do futuro deputado Salvador Malheiro, de dar uma garantia, não é promessa, é dar uma garantia que abriu o serviço de urgência básica no Hospital do Ovar, por exemplo. Aí eu dizia assim, pá, já valeu a pena haver eleições. Mas para cumprir. Mas já não está no Eu programa. sei que não está. Ou seja, coisas que tivessem a ver com a nossa terra, que andamos há anos, como a defesa da nossa costa, que estão a fazer o que estão a fazer no Furador, e isso está à vista de todos, mas a intervenção de fundo que nós precisamos, zero. Isto coisas que têm a ver mais com o nosso município, mas que eu acho que a mais-valia do município de ter alguém junto do Poder Central é precisamente essa, é reivindicar coisas para nós, não é? E aí, olha, por exemplo, Pedro Nuno Santos, tira-lhe o chapéu nesse aspecto. Conseguiu ter o serviço de urgência no Hospital de São João da Madeira, mesmo sendo um concelho muito mais pequeno que o nosso, com muito menos população e colado a Santa Maria da Feira e Oliveira das Meias, Claro. que tem o serviço de urgência. E ele Pronto. defendeu a terra. dele. Exatamente. Vamos passar para os destaques, até porque estamos quase. Vamos lá, então. com Eu meia posso- hora, mas ainda temos tempo. Temos meia hora, Ah. temos tempo para. Então, olha, o destaque negativo que queria dar, e que pode servir aqui, porque eu sei que o Ismael também se interessa muito por estas coisas, e tu também de certeza, Carlos, e acho que é de interesse de todos, é com o crime ambiental que insistem em cometer no nosso município. Eu acho que as coisas passaram as linhas vermelhas todas. E não me venham dizer que é o ICNF e que não é a Câmara, que a Câmara é o ICNF. Eu sei uma coisa, eu não vejo o Presidente da Câmara na linha da frente a combater o que está a acontecer. Se eu visse, dissesse assim, para a ICNF, o homem não tem culpa nenhuma e está-se a manifestar contra. Mas não. Os terrenos não são do ICNF. eu acho que isto está a passar- das juntas e da Câmara. Exatamente. E eu acho que isto está a passar um bocado ao lado nas pessoas. E o desafio que eu deixava a quem ainda tiver a paciência de nos estar a ouvir ou vier a ouvir amanhã, deem um passeio, é tão simples quanto isto. Vão dar um passeio, que até é agradável, pela nossa mata. Exatamente. E vejam o desbaste que tem sido. Só como se não bastasse
e aqui eu não sei se são terrenos privados, não são, é uma coisa que eu não quero estar a garantir nada, porque ainda não tive a ocasião de ir ver. Mas é que do lado sul do Furador já estão a começar a desbastar. E já agora, na zona do Torrão de Lameiro, também já estão a começar a desbastar. Eu tenho sérias dúvidas que áreas tão grandes como aquelas que eu tenho visto a serem devastadas sejam de um privado. Só se for de vários. São áreas muito grandes. E em São Vicente de Pereira também estão a desbastar, junto à Escola de São Vicente de Pereira, já agora. E de repente fomos à Assembleia Municipal de sexta-feira porque queriam votar a desafetação de mais umas parcelas de floresta. Quer em Esmoriz, quer em Cortegaça. Proposto pela Câmara, não foi proposto pelo CNF. A troco dos hectares que comprámos na Serra da Malcata, de uma área que não tem árvores. O terreno comprado pela Câmara e já agora foi comprado a um madeireiro, que é uma coisa curiosa. Também. Não, isso é É factual. uma ironia, é uma ironia. Portanto, Não, é inacreditável. tudo isto deve servir de alerta às pessoas. Estejam atentas. Durante a semana, por exemplo, de manhã, logo cedo, Com a floresta. com o barulho das motosserras, com os reboques a carregar ali madeira forte e feio, com as máquinas a desbastar, porque estão a destruir aquilo que, numa das coisas que melhor temos aqui em Ovar, que é a floresta, que não é só para o Ovar, é para os concelhos vizinhos também. Claro. Obviamente, quando uma Assembleia Municipal está a defender isto e o Presidente da Câmara diz que faz uma comparação, dizendo que o jardim dele, de casa dele, também corta a relva, está tudo explicado. Eu não queria acreditar, não gostava de ouvir, eu estou a dizer aqui, disse lá, eu não queria acreditar, não gostava de ouvir, quer dizer, está tudo explicado. A ligeireza com que se olha para uma situação destas, está tudo explicado. Eu não sei se há aqui algum tipo de negócio, não faço a menor ideia, entre madeireiros, até ICNFs, juntas ou câmaras, não faço, diz-se muita coisa, eu isso não tenho conhecimento, não posso falar. Mas há uma coisa que eu sei, que é o que os meus olhos veem. E vou-vos dar outro exemplo. Toda aquela área, que era um pinhal enorme, em frente ao Parque de Campismo do Furador, que até tinha lá um parque de manutenção, Exato. foi abaixo. Mas foi tudo. Eu numa Assembleia Municipal perguntei ao Sr. Presidente da Câmara o porquê. A resposta que tive foi que tinha alguns pinheiros doentes. Quer dizer, alguém me vai convencer que aqueles pinheiros estavam todos doentes? Ou que tinham todos 80 anos, como ele também disse na última Assembleia. Que, nós eu sei que temos pinheiros com 80 anos, mas não estão todos com 80 anos. Portanto, eu tenho a noção que há uns que se têm que cortar e outros não. Agora ninguém me diga que é um talhão processo, inteiro que tem que ser claro, cortado. E é um processo. Isso é um Aliás, processo. quando me dizem, então por essa ordem de ideias, a zona industrial ao Bar Sul não pode ir para a frente. Quer dizer, estão a comparar pinheiros com eucaliptos, em primeiro lugar. É que depois, ouvir isto no Presidente da Câmara, a pessoa ele não sabe do que é que está a falar. E depois estamos a falar, é preciso ver os ecossistemas e o papel que desempenham a nossa floresta junto à zona do Nar. Claro. Então andamos a falar de a proteção garantia das costeira dunas, claro. coisa, e depois, quer dizer, não tem nada a ver com... É um Por isso é que eu digo, uma e isto contradição, é muito preocupante. E eu acho que a única forma de combater isto, agora criou-se uma associação de defesa e acho muito bem, mas eu acho que a principal forma de se combater isto é as pessoas estarem atentas, tirarem fotografias, irem para as redes sociais, já todos percebemos que a Câmara funcionou sempre muito a reboque das redes sociais. Aqui é que é caso para dizer, façam barulho. Não venham depois dizer que é uma tristeza que não temos floresta. Enquanto já assim levámos um desbaste enorme de muitos hectares, mas vamos ver se conseguimos travar isto. E mais importante até que petições e tudo, na minha opinião, é fazer-se barulho. Porque estão a destruir a nossa floresta a olhos vistos. O que é que nós dizemos às nossas crianças? Vocês reparem que houve o Dia Mundial da Árvore e não houve, havia sempre comemorações. Onde é que houve? A Câmara nem coragem teve para fazer isso. E para mim só não houve por falta de coragem. Ou por consciência, ou algum Não comprometimento. alertar. Quer dizer, o que é que nós dizíamos na escola, andamos a ensinar umas coisas às crianças. Eu vi, até no Facebook, páginas de várias câmaras, até por exemplo em Braga, associados a funcionários à Bosch, com funcionários da Bosch, a plantarem não sei quantas árvores. Há ações dessas a decorrer em vários municípios. Aqui não há uma ação
a plantar árvores A cortar e e a há cortar. ações diárias a cortar a direito. Alguém que me explique isto. Isto não é normal. Não. Não é normal e é criminoso. Eu digo mesmo a palavra criminoso. E quem compactua com isto também tem a sua parte de responsabilidade. E Que quem não é o empurra responsável, o SRF. porque E é o isto- responsável. É o responsável, porque a Câmara é dona de terrenos, as juntas são donas dos terrenos. Atenção. Isto não pode ser feito como está a ser feito e o problema é que eu não pensei que se tinha circunscrito ali e Pois, isso era parecia muito, que era uma- era muito preocupante e grave. Isto- Agora, Mas tens eu um- vejo, lá está, eu partilhei convosco, eu também não tinha oportunidade de ver, porque é agora destes dias, Claro. mas quer dizer, eu comecei a ver umas máquinas aqui, comecei, ui, entrei um bocadinho dentro do pinhal, porque à superfície, curiosamente, deixam sempre ficar umas árvores. Claro. Mas tu entras, claro. Mas a pessoa entra lá para dentro, é cada clarão, e diz assim, mas que é isto? E depois não é só isso. Agora, só para completar o que estás a dizer, duas coisas são o equivalente a 500 campos de futebol que vão cortar. O plano é esse. São 500 campos de futebol que vão cortar. Mas esse plano não teve discussão pública, não teve Mas qual é o objetivo do plano? desmatar. Sim, mas Não, este esse que foi à Assembleia desmatamento Municipal agora, este que foi à tem que haver o objetivo, não é? Desmatar. Não, Mas, e este que porquê? foi, este não é? que foi agora à Não, Assembleia. eles dizem que é para reabilitar a floresta. Mas para reabilitar a floresta... Aí o plano de gestão de florestal. gestão florestal, reabilitar a floresta e transformar a floresta num ativo. Pronto. Pronto, até pode ser. Pode não ser só de usufruto, mas ser um ativo mesmo. Mas é um plano que não pode ter este impacto ambiental brutal que tem. Tem que ser uma coisa muito mais concertada e depois tem o replantio, não é deixar o que acontece, porque o que depois ele é simplesmente abandonado e o que sobe, o que aparece depois são as invasoras, não é os pinheiros, não é? Este plano não foi discutido, não teve uma discussão pública e tem um detalhe, é que o PS, por acaso, na Assembleia da República propôs a rediscussão deste plano e o CDS e o PSD votaram contra. Por acaso foi aprovado porque os outros partidos todos votaram Sim. a favor. Acho que a Iniciativa Liberal se absteve. Mas os outros partidos todos votaram a favor. Mas o PSD e o CDS votaram contra a discussão rever este plano, porque este plano vai simplesmente desertificar aquilo e é uma zona que é fundamental para garantir as dunas, Então não é. fundamental para segurar aquilo. Eles estão a fazer um crime incrível, inacreditável. Fernando, Era terminaste. só para Não. completar Sim, não sim, era sim, só vai, Então, para esse vai, seria completar o que o Fernando o estava a destaque dizer. pela negativa, não é? Pela negativa, tinha muitos para dar, mas pronto, mas eu acho que este é o que merece mesmo destaque, brutal, porque é um alerta às pessoas, pelo menos para estarem atentas, porque isto é uma coisa que está à vista de todos. Pela positiva, as posições Cores Mais, por exemplo, pela positiva, e dando os parabéns àqueles que resistem e continuam a manter esta nossa tradição, e espero, sinceramente, que no futuro próximo se aposte definitivamente. Nós tivemos agora uma visita pastoral de vários dias do Bispo, agora foi não é o Manuel Linda, eu também cá esteve, mas não era ele que eu queria dizer. Bem, não é agora o nome. Mas pronto, devíamos apostar no turismo religioso. E volto a insistir, com as capelas, espaços que nós temos, com a Igreja de Valga, de Cortegaça, nós temos tanto para oferecer. E depois temos Aveiro carregadinho de turismo. Então agora na Páscoa é uma loucura, Espanhóis é uma loucura ali. Temos o Porto carregado de turismo. E nós com este património todo e as tradições podíamos alavancar muito desse turismo, parte desse turismo, para aqui também. E tentar dar aqui algum ânimo também à nossa economia local. Sim, porque isto também é um problema que nós temos aqui no município, que é a questão da economia local, nomeadamente o comércio local, está a morrer. Já há muito tempo, mas quer dizer, mas está completamente. Mas para isso nós já percebemos que isto só se consegue revitalizar com a atração de pessoas de fora.
é preciso trazer vida à cidade, é preciso dar outro tipo de andamento a isto. Não podemos continuar neste marasmo. Não há a mínima hipótese. Não há a mínima hipótese. É fácil? Não. Mas quem lá está, ou quem para lá for, tem que ter a noção que há muito trabalho para fazer. E tem que criar dinâmicas que proporcionem isso. Não nos podemos acomodar e dizer, pronto, não se passa nada. Não. Se temos isto, vamos potenciar isto. Vamos criar um roteiro também gastronómico para esta altura, fazendo alusão ao Pão de Ló, mas também às outras tradições gastronómicas que tem. Olha, vamos chamar aqui nos restaurantes, vamos nos propor fazer uma emenda assim, para o preço assim, e depois vamos divulgá-lo. Ou seja, há toda uma série de coisas que podem ser feitas, tal como podem ter sido feitas no Natal e noutras épocas, e que não são feitas, parece que só temos Carnaval, mas também não é explorado até determinado tem ponto. limites também. Mas pronto, mas parece que Ovar só vive nesse período e cada vez vive menos, porque aqui no centro cada vez há menos festa. Mas pronto, acho que é importante destacar pela positiva ainda haver essas pessoas resistentes que vão mantendo essas tradições. Claro. A mim dá-me pena ir ver as procissões e ver tão pouca gente a assistir. E lembro-me de ser miúdo e às vezes até ver pessoas quase pegadas, porque umas à frente das outras, quer dizer, não havia lugar para... neste espaço de anos, o que é certo é que temos que também aí envolver a juventude e coletividades e associações. Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito muito abrangente para ver se revitalizamos essas tradições, de forma a que também o turismo cá venha, mas que goste do que vê, porque também chamar o turismo e depois não gostar do que vê, como as capelas, as capelas têm que precisam de algumas delas de ser reabilitadas. Bem, mas pelo menos este ano eu vi que andaram a pintar, a lavar, acho que o padre tomou essa iniciativa. Sim, e vi ele a fiscalizar, por acaso o padre aqui da paróquia do Ovar. Parece-me ser uma pessoa dinâmica e interessada em ele é um verdade, estudioso, ele é historiador e não estudioso. Mais uma razão para aproveitar isso. Acho que ele vai, nesse aspecto, mas não lhe compete a ele depois trabalhar a parte do turismo religioso. Sim, pronto. Não lhe compete a ele dinamizar a economia. Mas na parte dele. Aliás, ele já está a fazer, até já está a ir um bocadinho além do que seria, digamos, a obrigação. Ele já está a ir além disso. Agora, a parte que pintar e dar um melhor aspecto e estarem abertas. Eu tenho visto as capelas abertas. Sim. Mas pronto, é bom e devemos orgulhar de ter esse património e pensar positivamente que é possível fazer e temos esse potencial todo. Isso já é um aspecto bastante positivo. Fernando, vamos passar para o Ismael então, os teus destaques positivos, negativos. Pois, positivo também tem o Festival do Casterac, Antiqua, Festival de Música Antiga, de Ovar, que também se enquadra bem nesta época, não é? Porque, inclusive, os espetáculos foram na Igreja Matriz, os espetáculos na Igreja Santo António, quer dizer, enquadra-se, acho que é perfeitamente. Acho que é um processo que pode evoluir, por acaso eu sempre imaginei isto, era uma coisa, para mim só faltava mesmo era haver o canto gregoriano, porque eu acho fantástico e que acho que completava todo um ciclo de música ligada um bocado à religião, porque esta música antiga, no fundo, eram encomendas, muitos delas eram encomendas feitas por ou reis, ou igrejas, ou bispos, ou para situações específicas, estás a perceber? E também, agora o que vai vir também acho muito positivo, o Festival de Jazz, porque eu sou um amante de jazz e gosto de dar os parabéns eles pelo menos estão a manter esse festival e acho que vem evoluindo positivamente. Queria também chamar a atenção, um destaque positivo é a exposição do Zé Maia na biblioteca, com os desenhos, os sketches dele, que é fantástico. Eu acho que é um cara que está a desenhar ao Ovar, pronto, é muito giro. E queria chamar a atenção de um detalhe, é o seguinte: tem um mestre em artes marciais em Ovar, que é de Ovar, que chama-se Carlos Valente Silva, que aparece e é referenciado num livro Os Grandes Mestres do Mundo Inteiro de Artes Marciais. Ele aparece como um dos grandes mestres de artes marciais, o cara de Ovar. Carlos Silva. Carlos Silva, sabes quem é, não é? Pronto, de resto, olha, no futebol o Ovarense está-se a portar mais ou menos bem, está muito em bem. Está no segundo. Está em primeiro? Mas só... Está em primeiro. Passou agora, então,
Então, Está em primeiro. Está em O primeiro. Folgrado empatou. então pronto. No basquete só estamos atrás dos 3 grandes. Estamos em quarto. E ganhámos recentemente aqui ao Porto. Pois, uma vitória incrível. E há um destaque Seja- positivo. Há um destaque porreiro, também queria referenciar, é que vai ser lançado um romance. Eu não vou dizer o nome do autor. No na Escola sábado, de Artes- Escola de Artes e de Ofícios, às 16 horas. 16 horas. 16 horas. Vai ser lançado um romance, por isso aparece. Estás a lá. fazer Que publicidade. é o primeiro romance. Publicidade. É o Também primeiro é romance publicidade. desse Porque é um escritor romance de um fantástico, não escritor é? incrível. Exatamente. E avareiro, vocês não sabem quem é, mas pronto. Avareiro. No Acho ar, que é um Carlos Nuno Eu acho que é Granja. um cara a destacar. Acho que é um Vocês já estão convidados, aliás, todo o auditório também. No futebol, continuo já a acompanhar, estás. Ó, Varense. O Fernando também. O Fernando Fernando está até mais. mais do que eu. Eu acho que ele Não acompanha sei, mais porque eu. ele. Ó, Varense. Sim, na questão do. Mas eu agora estava na dúvida se estava em primeiro, se estava. Está em primeiro. Porque sei que o Florgado empatou com o Empatou. Espinho, mas já tinha. Mas Ele o tinha Orense 2 pontos à empatou frente, com o não é? Fiéis. Não, mas E aquele um ponto de diferença continuava. confia em mim que estamos em primeiro, Carlos. Tem Estou que a falar ver, sério. tem que olhar para Para a tabela a classificativa. tabela classificativa. Eu sigo Não, atentamente. olha, estão a indicar-me que é segundo. Estão a indicar-me que é o segundo, sim. Tens que ir ver, vai confirmar. Eu também tinha essa ideia. Eu achava que era o segundo porque não tinha visto. A tabela- a AVFM passa-nos a informação toda à Claro, tarde. O momento desportivo, fim de Pois, semana. isso- Não é? isso Eu também tinha a ideia que o Orense empatou com o Orense o antes Fiéis, tinha, tinha exatamente, empatado tinha no empatado. Fiéis, e o Florgrado empatou em Espinho. Portanto, a diferença pontual manteve-se. E agora este domingo, este fim de semana, ganharam tanto o Orense, Florgrado, como ganhou o Espinho também. O Espinho também foi ganhar fora. Portanto, agora aqui estará no jogo entre os 2 primeiros, que será. Agora também não tenho a certeza do calendário, mas está para breve esse encontro com os 2 primeiros, o Florgrado e o Orense. Que será provavelmente o jogo que vai definir. Vai decidir. Vai quem decidir, vai ser o campeão ali. né? Tinha a ideia que estávamos em primeiro. Mas eu julgo que havia essa diferença, se mantinha essa diferença de 1 ponto, precisamente porque o Orense empatou também em Fiéis. Pronto, não estamos então em primeiro, estamos em segundo, mas vamos ficar em primeiro. Pronto, tu achas, temos de ter essa Merecemos. essa esperança de que as coisas Claro. vão. A raça E no da- basquetebol também ainda Eu acho que sim, pode acho ser que que aconteça alguma surpresa, não sei. Está em Mas já o ano passado- já no ano mas só passado- está atrás Já o ano do passado foram Benfica, 2 Porto e boas, Sporting. tanto futebol Já viste? como Já no ano passado correu muito basquetebol. bem, nós temos que ver a dimensão dos orçamentos. Sim, isso, mas não, por isso tudo mesmo. bem. Os por isso orçamentos mesmo. têm Eu estou-te corrido a dizer, lindamente e continua a correr Porto, muito bem. Sporting e Benfica são os 3 que estão à frente. O Orense está em quarto. Portanto, e no futebol também, com uma prestação já o ano passado. Já não me recordo qual foi, mas estivemos lá também muito próximo. Estivemos sempre nos primeiros lugares. Portanto, estamos Pronto, eram no bom esses caminho. meus, destaques, quase tudo positivo. Há um destaque muito negativo que eu acho que é o que está a acontecer com a EASAC, mas o Fernando já tinha falado na EASAC, despedimentos, e são mais, só de Ovar são 160 ou 170 pessoas de Ovar. E esperemos que fique por aqui. Eu acho que sim, pá, porque acho que há um ajuste. Isto tem a ver com. Vamos lá ver, tomar a empresa não despedir ninguém, não é? Claro. Isto tem a ver com a falta de encomendas. Claro, sim, sim. Ah, Novos projetos que não surgem. Exatamente. Claro. Isto, Por exemplo, a Alta Europa parece que conseguiu agora o Foi. carro elétrico. Pronto, já. foi muito bom. Claro, pelo menos nos próximos anos vai haver trabalho. Não é? Vocês sabiam que isto tem no público, até achei a peça muito interessante, porque a peça é no público do sábado, que diz como nascem os drones portugueses que são sim. trunfos na guerra da Ucrânia. São drones de vigilância. São concebidos, exatamente, são concebidos peça a peça pela Tech-Lever. Tech-Lever nas Caldas da Rainha. Não sabia. Aqui as câmaras não entram, estes drones vigiam os mares europeus e são um dos trunfos da defesa ucraniana. Eles mapeiam, dão informação. Não é Sei. Não é para jogar bombas, mas é para Não, mas, jogar no mar, no oceano.
no Mediterrâneo, eles fazem... Estes têm drones missões têm muito- zonas de intervenção, são drones da empresa, da T-Cable, que vigiam o Canal da Mancha, sobrevoam o Exatamente. Mediterrâneo e participam em exercícios da NATO em Troia. Este aqui não é, já é mais aqui ao lado. Aqui ao lado não, é dentro do território, portanto, não, Sim, mas aqui ao lado em relação Mas a nós são vir para a Ucrânia são está missões cada vez relativamente a nós. São missões cada vez mais complexas. Mas é interessante que Nós, quando nos facto, lembramos nós- daquela rainha, lembramos logo de outro tipo de arte. Pois, Não é do- estás para Não é dos drones. E depois também começam a surgir, isto voltando à questão dos Estados Unidos, mas Portugal avisa viajantes, visto pode não chegar para entrar nos Estados Unidos. Portanto, Essa começando a também eu já surgir- ouvi, porque sabes o que é que eu ouvi? Que eles podem pegar no teu telemóvel, vão ver o que é que tu... Se tu disseste alguma no coisa Facebook ou não sei o quê, contra a administração Trump, contra o ok, Trump, ou assim, provavelmente eles vão lá ver o teu bloquear- nome e vão bloquear- mapear também bloquear. todo É a vigilância total. os teus comentários. Aliás, houve que. E a situação também aqui que não falámos, sobre as supostas manifestações dos palestinianos contra o Hamas. Eu acredito que isso é Já possível. disseram que pá. aquilo que foi tudo. Pode ser para nos vender uma Porque imagem. já agora tudo que é não é. mentira é verdade, Pois. e tudo o que é verdade Já pode não ser pode ser mentira. mentira. Não é? Pois, exatamente, já uma pessoa já não tem a certeza. Assim, Já a criamos a Palestina- dúvida, não é? Já acho se que é cria a possível. dúvida. A Não é? Palestina não ganha Mas nada com a acho- Hamas, não é? Pois. Eu acho que é possível, E eu condeno esta guerra fratricida que Israel está a fazer aos palestinianos, mas também condeno E não esquece- e não esqueço que quem iniciou isto tudo foi o Hamas com aquele ataque terrorista. Sim, mas Então, não esquecer que quem criou o Hamas foi o Israel. Atenção, quem financiou o Hamas para combater a OLP foi o próprio Israel. Quer dizer, é uma loucura. Isto é uma... uma pessoa, o povo é que se lixa sempre. Porque, Assim, o porque mais são fragilizado, não é? são São as julgadas crianças, não é? E, Não, as mulheres, depois as e famílias, as mulheres, as pessoas, o trabalhador normal, as pessoas comuns, são que não sempre estão levam lá a preocupadas apanhar, com. que não querem saber nada disso, querem ter as suas vidas. Mas tem que se resolver, não é? Sim. Tem que se resolver no sentido também da criação dos dois Estados, da conjugação dos dois Estados. Não é? Claro, pá, não. O Estado de Israel já existe, mas a criação do Palestina, Estado o de Estado da Palestina Palestina e não. conviverem ali. Claro. Tem o território, mas o território está sendo destruído sistematicamente. Já se fala de facto numa anexação, que, Já, acaba por- claro. que é algo que é Atenção impensável. que Gaza era uma espécie de um gigantesco campo de concentração, concentração. porque as pessoas não podem sair, não podem ligar, a água, a luz é fornecida por Israel, Israel controlava tudo que entrava, tudo que saía, quer dizer, no fundo há ali condições para uma revolta sempre. Mas também estávamos aqui a falar, mas também há dos europeus, mas os próprios países árabes também já não têm, além do Irão, não têm grande poder de intervenção. Temos o Qatar que está nas negociações, não? Claro. O Egito também, mas fica-se Não muito querem por se ali, envolver, não se querem. porque também eles todos, no fundo, por exemplo, tu vê a Arábia Saudita, etc., aqueles países todos dependem muito da defesa das garantias de defesa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que garante a Arábia Saudita, aquela monarquia, aquela loucura. São os Estados Unidos que garantem a segurança, são bases que têm lá, etc. Sim. Que os protegem do Irão, que os protegeram do Iraque, do Irão, agora do Iraque. O Iraque invadiu o Kuwait, não é? Sim. Foram os Estados Unidos que foram lá. Por isso eu acho que ali aqueles países, aqueles povos estão riquíssimos, estão cheios de dinheiro, querem ter os seus negócios, as suas vidas e não querem se meter muito, até porque também hoje há muitas fontes de petróleo, porque antigamente houve uma época, até 70 e poucos, os países árabes é que dominavam praticamente, o Irão, a Arábia Saudita, etc., é que produziam 90% do petróleo, ou quase 90%. O mundo inteiro estava dependendo do petróleo dali. Hoje não, hoje há muitas fontes de petróleo, os Estados Unidos não precisam de importar se não quiserem, eles têm onde ir buscar o petróleo deles, etc. No fundo, hoje, lembras Depois daqueles países da OPEP,
eram os que dominavam, no fundo eles dominavam, controlavam, Sim, tinham muito poder. tinham um poder incrível, e acho que hoje perderam um bocado desse poder. Depois temos a Síria também, aquele não sabe o que é que vai resultar ali, se acaba por ser uma guerra civil que vai instalar-se, não, e com muitos interesses também a nível internacional, de Todo mundo várias mete partes, ali, é a não é? Rússia que mete, é os Estados Unidos, Não vai ser O fácil. Irão também, que faz ali um E corredor isso também é de enviar péssimo, armamento para o porque- Líbano e por aí fora. Pois, não é é? péssimo. Cria ali todo um caldo, ali uma zona toda que. Por isso é que eu estou a dizer Agora que também a foram os- Europa vai acabar sofrendo. Não sei se viram também as manifestações na Turquia, não é? O Erdogan também a sentir-se É ali. inacreditável, pá, é inacreditável. Epá, e depois a Turquia é da NATO, opá, isto é uma complicação. É, o tabuleiro geopolítico está mesmo. efervescente. Já viste o Erdogan sendo da NATO, a Europa, os países da NATO europeus, a dizer, "Pô, mas que negócio é este? Então, Foi brutal, não é? Aquelas continua a manifestações são. ser. Então, ainda acho que 1 milhão ou 2 milhões de pessoas vieram para a rua este fim de semana. Pá. É inacreditável. Até em Tbilisi, todos os dias já há manifestações em Tbilisi, todos os dias. Sim. Pá. Já vão em 100 e tal dias, todos os dias, milhares de pessoas na rua, à noite, bem, protestar contra o governo. Pá. Estamos numa era complicada. Grandes mudanças, não sei o que é que vem por aí, mas para já não augura nada de bom. Pá. Muito bem. Vamos já às despedidas, porque de facto são 3 minutos. A conversa realmente, como é costume, flui e não chega. Não é suficiente, obviamente. Mas as coisas são mesmo assim. Fernando, estaremos de volta, se calhar. Não sei, vamos ver lá para maio, se calhar. Vamos ver. E se ainda há tempo de comentar ou antes das eleições ou já comentar as pois é, eleições. Antes do dia 18 é por. Vamos Dia ver. 18, dia 18. Vamos ver como é que corre. Fernando, Sim, vamos já mais uma despedir. vez agradecer o convite e é um prazer de sempre estar aqui e desejar uma boa semana a todos os que ainda nos estão a ouvir. Os resistentes. Uma boa semana e com saúde e que tudo corra bem. Meu. Igualmente quero agradecer o convite mais uma vez. É sempre uma oportunidade que me dá um prazer estar aqui na conversa. Até para Passeis de casa, debatermos né? assuntos- Passeis de casa à noite. Não, Estou a até para brincar. debatermos assuntos diversos. Claro. Quando a coisa flui, né, pula de um assunto para o outro. Eu gosto, em casa não discuto isto assim, dessa maneira, né? E é sempre um prazer. E depois sou grato por ter esta oportunidade e grato ao Carlos e ao Fernando por termos criado aqui Fazemos esta tertúlia aqui. temos esta conversa. Já sempre com uns agradável. anitos valentes. Temos 7 anos. já E os estamos nossos aqui há 7 ouvintes também, aqueles que nos ouvem, é sempre interessante saber. Nós vamos a caminho das 200 emissões. Já podíamos ter chegado lá, Esta qual é? porque há Esta sempre, qual é? há sempre interrupções. Esta qual é? 192. Eu gosto de anotar isso. Anota aí que estás. Não vou emissão- anotando. porque- Emissão 190. Não, desculpa, é 191. 191. Esta é a emissão 191. Portanto, faltam 9 emissões para chegarmos já Às vezes. às 200. Será que vai haver jantar aí? Já há muito que está anunciado, mas ainda não conseguimos Essas cumprir. promessas parecem- Realmente. Não, vocês estiveram aqui. A primeira emissão convosco foi a 4ª emissão, portanto, no dia 2 de julho de 2018. Portanto, vai fazer 7 julho. anos. 2 de julho de 2018. Vai fazer 7 anos. Vai fazer 7 anos. Caramba. Estávamos todos bem mais novos. E se forem ver as fotografias, Pois é. Pois é, 7 anos já se pode já notar sei. alguma. Diferença, claro. Mas pronto, é assim. Olha, obrigado aos dois. É boa noite. por Obrigado. estar aqui. E nós, quanto a nós, o programa, daqui a uma semana cá estaremos para mais uma conversa com outra dupla de convidados residentes e, portanto, votos de uma boa semana e na próxima segunda-feira cá estaremos de novo. Até lá. Dois convidados, duas maneiras de ser, duas formas de estar, dois pontos de vista. Aqui
Cruzamos as opiniões, partilhamos o tempo, alinhamos as ideias. Todas as semanas, para recolher o mundo, espalhar os acontecimentos e falar. E essencialmente falar das pequenas coisas da vida, também das maiores. E conversar. Sobre tudo e sobre nada.